retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Boa noite, galera. Grande abraço para você ligado na programação da Vale FM 99,9. Vamos dar um tempinho na nossa programação musical, porque a partir de agora entra em campo o futebol do Timaço da Vale FM. Eliminatórias da Copa de 2026, eliminatória sul-americana. O maior clássico do futebol mundial para você, direto do Maracanã. Tem Brasil e Argentina. Tem em campo a seleção campeã mundial, atual campeã do mundo, a seleção da Argentina, a líder das eliminatórias sul-americanas. Tem a seleção brasileira, recheada de desfalques. Afinal de contas, Ederson goleiro, Danilo lateral direito, Casemiro volante, Neymar atacante, Vinícius Júnior atacante. São jogadores que não estarão em campo esta noite pela seleção do Brasil para enfrentar a seleção da Argentina. Mas claro, o torcedor brasileiro veio para o Maracanã, não está completamente lotado. Tem muitos espaços ainda, muitas cadeiras ainda, mas temos pelo menos aqui, ou temos aproximadamente, ou um pouco mais do que 50 mil torcedores para um Maracanã que cabem quase 70 mil espectadores para o jogo desta noite. Uma seleção com 4 jogadores ofensivos, bem questionado pela imprensa brasileira. Uma Argentina que mudou um pouco a cara. Sai de 3 no meio campo, entram 4 hoje. Vai povoar um pouco mais esse meio campo, está mais frágil, da seleção brasileira. Assim as duas seleções virão para o jogo dessa noite, aqui direto do Maracanã, que você vai acompanhar no Futebol Show do Timaço da Vale FM. A maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Lembrando que hoje, nessa transmissão, o apoio do Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Produtos 3R, postos 3R. Petróleo, combustível de qualidade, preço baixo para você. Sassá Fitas, tudo para fabricantes de calçados em Sassá Fita. Perpone Brasil, fruto de uma geração saudável. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários, os melhores investimentos. Diniz Supermercados, Amarretos, supermercados em todo o interior do estado de Ceará. Vem aí a Black Friday do Diniz. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Joartes, brindes personalizados para você na Rua das Flores 465 e produtos Ambev. E Atacadão Judebalas, a Bomboniere do Cariri. Boa noite, João Filho. Expectativa de um grande jogo. Não podemos esperar outra coisa de Brasil e Argentina, hein, João Filho? Fala, Delta, um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Futebol Show do Timaço da Vale FM. É isso mesmo, esperamos aí que seja uma excelente partida de futebol, uma seleção brasileira que tá caindo mais posições na tabela de classificação, porque temos resultados em andamento, Delta. O Paraguai vai perdendo para a seleção da Colômbia por 1-0, o Equador vai vencendo o Chile pelo placar de 1-0 e o Uruguai
Uruguai está fazendo 2-0 na Bolívia e a classificação de momento, meu querido Delton Sá, o Uruguai está assumindo a liderança das eliminatórias, está indo a 13 pontos, a Argentina na segunda posição com 12, a Colômbia é a terceira colocada com 12, na quarta colocação a seleção da Venezuela, surpreendentemente a Venezuela é a quarta colocada com 8 pontos, o Equador é o quinto colocado, está indo a 8 pontos ganhos e a seleção brasileira é apenas a sexta colocada com 7 pontos, precisa vencer hoje a Argentina para se reabilitar e consequentemente acalmar mais o torcedor brasileiro, Delton. Quando a bola rolar, você já entrega um ponto para cada um, né? Então a Argentina volta a ter 13 pontos, vai estar do lado do Uruguai na liderança quando a bola rolar, né? Porque todo mundo está jogando sim. E eles ainda não estão jogando. Quando a bola começar a rolar, do jeito que começar a terminar, o Brasil iguala-se a Venezuela, por exemplo, Equador com 8 pontos. Eu não sei o critério de desempate. Argentina e Uruguai, o Argentina empata com o Uruguai e aí vai também para o saldo de gols para definir, então, essa liderança, né? Mas, claro, joga uma pressão, como você bem disse, para o jogo desta noite. Estava todo mundo esperando isso. Pressão para o jogo desta noite. As duas seleções já estão definidas, viu, João Filho? Sim, as duas seleções aqui à sua disposição. Já tá? Sim, então vamos sim. lá. A Rocha, João Filho, começa com a seleção brasileira. O Brasil para enfrentar a Argentina esta noite, aqui no Maracanã. Seleção brasileira do Fernando Diniz, a numeração, você vai me ajudar só na confirmação da numeração, mas o Brasil vai a campo, Delton, com o Alisson no gol, o Alisson número 1. Na lateral direita, o Emerson Royal. Vem com a 2. Exatamente, a dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. 3 e 4, respectivamente. E fechando o sistema defensivo, Carlos Augusto. Carlos Augusto, lateral esquerdo. Camisa número 15 para ele. Primeiro, vamos aos dois volantes do Brasil. É novidade no time do Diniz. Joga com o Diniz do Fluminense. O André será o primeiro volante. Camisa número 5 para o André. Segundo homem de marcação da seleção brasileira, joga no futebol da Inglaterra, Bruno Guimarães. Camisa 8. Os meias do Brasil, Rafinha. Rafinha confirmadíssimo titular. Camisa número 11, jogador do Barcelona. Ele que é jogador do Real Madrid, mas vai jogar de meia hoje. Ele é atacante do Real Madrid, o Rodrigo. Vai com a 10 que já foi do Pelé. Dupla de ataque do Arsenal da Inglaterra, Gabriel Jesus. Número 9. E Gabriel Martinelli. Vai com a número 7. Portanto, essa é a seleção brasileira do Alisson do gol, o Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. É o time do Fernando Diniz para tentar vencer a Argentina, que já temos aqui a escalação da campeã do mundo, Delton. Eita, vamos então à escalação da seleção da Argentina, o time do Scaloni. João Filho. Scaloni coloca no gol Dibu Martínez. O goleiro Dibu Martínez é o goleiro. Número 23. Lateral direito é o Molina. Molina, lateral pela direita. Vem com a número 2. A dupla de zaga com Romero Otamendi. Romero e Otamendi são os dois zagueiros. 13 e 19, respectivamente. Na lateral esquerda, Acunha. Marcos Acunha, lateral pela esquerda. Vem com a camisa de número 8. Os dois homens de marcação no meio campo, os dois volantes. Enzo Fernandes é o primeiro volante. 17 para ele. O segundo homem de marcação é McAllister. Camisa número 20. Os dois homens de criação do técnico Scaloni. Depou, que joga no Atlético de Madrid. Vem com a número 7. E Lo Celso é o outro meia. Lo Celso vem com a número 16. Dupla de ataque do Scaloni. Ele, Lionel Messi. O maior que eu já vi jogando, número 10. E o atacante que atua no Manchester City da Inglaterra, o jovem Julian Álvares.
Esse vem com a 9 para o jogo nesta noite. Essa é a escalação do Scaloni, técnico da seleção argentina. Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha, Enzo Fernandes, McAllister, Depou e Lo Celso, Lionel Messi e Julian Álvares. É a escalação da Argentina, que vem de derrota e precisa voltar a vencer também, Del. Tá aí enquanto sai a escalação da seleção da Argentina aqui no telão do Maracanã. E claro, aquela vaia pra galera da Argentina, que foi a primeira seleção a ser confirmada. Pois não, meu caro João Filho. Você falava da questão dos critérios de desempate. A Argentina vai começar com um ponto, logicamente, mas está perdendo no saldo de gols. O saldo de gols, o Uruguai tem 7 gols contra 5 gols marcados até aqui na Argentina. Agora escuta a explosão do torcedor brasileiro. É porque vem a escalação do Brasil. Aí vem 1 a 1, confirmando a escalação da seleção brasileira. Aí os queridinhos, tem aquela explosão, né? Olha, vai pro Emerson Royal, lateral agora da seleção. Aí Marquinhos, galera já aplaude um pouco. Aí aparece o Gabriel Magalhães, galera também não curte. Carlos Augusto também sem a galera curtir. Vamos ver agora o jogador do Fluminense, para ver agora o André. Explosão quando apareceu o André, jogador do Fluminense. Bruno Guimarães agora no telão. Aí tem uma galera que vai loucura. Rafinha aparece no telão. Uns gritinhos, pouca coisa. Martinelli também. Aí já uma euforia um pouquinho maior. Vai aparecer o Rodrigo. O público também explode um pouquinho, meu caro João Filho. Agora o Gabriel Jesus. Vaias pro Jesus. Rapaz, vai ser difícil esse jogo hoje para a seleção brasileira, viu? A vaia agora pro Diniz, viu? Vaia foi pro Diniz agora. Sei não, viu, João Filho? Esse Brasil tem que jogar bola, que a galera não tá muito paciente, não. Pela confirmação na escalação dos jogadores da seleção brasileira, meu amigo. Galera tá disposta a pegar no pé. Ô, João Filho, a arbitragem é toda chilena pro jogo desta noite, hein, João Filho? Arbitragem para Brasil e Argentina. Pierro Maza é o árbitro da partida. Cláudio Urrutia, né? Miguel Rocha são os assistentes. E Juan Lara é o árbitro do VAR, árbitro de vídeo pro jogo de hoje. Galera que tá em casa, que já ligou a TV, tá esperando o jogo na TV, se já começou, tá ligado com a gente, manda a tua mensagem. Todo mundo que mandar mensagem vai concorrer a um copo, ao sorteio. A gente vai sortear 5 copos do jogo hoje pra galera que estiver em casa, estiver ouvindo a gente. É só mandar mensagem de áudio ou de texto para o 988199999, tá bom? Então a galera que mandar aí, tá certo, a mensagem. Rapaziada que mandaram a mensagem de texto 988199999, você manda e a gente vai estar depois fazendo o sorteio entre aqueles que participaram da nossa transmissão. Já está tudo preparado aqui para a vinda das duas seleções, meu caro João Filho. A gente vai ligar aqui a câmera. Vamos agora entrar ao vivo também do nosso Instagram, para a galera que está em casa aí, para acompanhar também ao vivo no Instagram do Delton Sá. Você vai lá para conferir, que a gente está ligando aqui com imagens agora direto do Maracanã para mostrar a entrada das duas seleções em campo e a execução do hino aqui no Maracanã. Cariri da sorte, é daqui no Cariri. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Casa com a casa é sua, tem ofertas de Black Friday para você na Casa Com. Também em nome. Opa, vamos lá. Não, para aí, João Filho, pra gente. Acaba quando não entende muito da coisa, passa uns perrengues aqui, meu caro João Filho. Agora sim, então, a galera que tá ligada no futebol, o show do Timaço da Vale FM. Novo Rio Veículos tem ofertas de Black Friday para você. Na Novo Rio você não pode perder, meu amigo.
Novo Rio Veículos, dá uma passadinha lá. Tem carro com preço de nota fiscal de fábrica. Tem carro com emplacamento total grátis para você. Tem Tracker LTZ com preço de LT e muito mais para você. Na Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Pané bom, Polaço e massa para Passeio Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Churrascaria Mão de Vaca, tem o melhor churrasco da região do Cariri. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Ramagem, couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama em Fortaleza. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Sucesso na aprovação é no ESC. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Também em nome do governo do estado do Ceará, cuidar das pessoas e avançar o Ceará. Fox tem tudo em celulares e a melhor assistência técnica. E ainda, meu amigo, preço especial. As duas equipes estão entrando agora. É o protocolo oficial para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Seleção brasileira com uniforme tradicional. Seleção da Argentina também com uniforme tradicional. Moda Peças Patricista, tudo para sua moto, loja na rua São Pedro. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Hambúrguer, uma delícia de hambúrguer. Centro Universitário Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Expresso Guanabara, conforto, indo e voltando. Satisfação em todos os sentidos. Alô Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Glam Moda, Alfa Vidros, Vidraçaria. Também em nome de Dourados Joias, semijoias para você na Dourados. Gênesis Solar, para você, geração de energia solar. Gênesis Solar, Garagem Veículos Multimarcas. Solados do Ribamar, Motel Imperial. Comercial ZM, o Shopping da Indústria e Construção Civil. Execução do hino da Argentina nesse momento. Execução do hino da Argentina. Agora nós teremos a execução do hino nacional brasileiro.
de arrepiar ouvir o hino do Brasil cantado pelos torcedores. Agora eu preciso fazer logo um registro. Infelizmente, confusão já lá no meio da torcida da Argentina. A gente está mostrando lá no nosso Instagram, mas o pessoal já do Chega Disso chegou lá, né, para tentar consertar, resolver o que estava acontecendo lá. Mas infelizmente, enquanto havia a execução do hino do Brasil, um princípio de tumulto lá no meio da torcida da Argentina, mas aparentemente tudo controlado no Maracanã em relação a esse episódio lamentável, ainda há poucos instantes registrado em relação enquanto executava o hino do Brasil. Seleção brasileira se posicionando e o problema voltou lá no meio da galera. Olha lá, a confusão tá lá. Confusão tá lá no meio da torcida da Argentina. Agora chegou a polícia, pancadaria, cadeira voando para um lado, para o outro. Problema, infelizmente, né? Lamentável, antes do jogo começar. Cenas que são registradas aqui no Maracanã. Confronto agora da polícia com a torcida argentina. A gente tem que fazer esse registro. Os jogadores da Argentina ficam preocupados à distância ali, observando com a arbitragem. Infelizmente, problema lá no meio da torcida da Argentina, né? Há uma tentativa sempre dessa questão de colocar os torcedores para dividirem a arquibancada, mas infelizmente tem algumas situações que não dá, né? A gente tem que voltar àquele processo de isolar torcidas visitantes. Infelizmente começou um problema ali com os torcedores argentinos. Por esse motivo, o jogo ainda não começou, os jogadores continuam lá no gramado, os jogadores de Brasil e Argentina, eles continuam no gramado, ali observando à distância tudo que está acontecendo lá no meio da torcida da Argentina. Jogadores agora da Argentina, eles vão se aproximando, eles vão se dirigindo lá para ver o que está acontecendo. Acho que vão pedir lá um pouco mais de tranquilidade, tanto do torcedor como também da polícia, né? Mais segurança se aproxima, os jogadores da Argentina estão indo para lá agora, João Filho. Eu não sei se a TV está mostrando tudo isso. Tô vendo sim, tô vendo sim. Mas aqui a gente percebe, olha o tanto de segurança que vai lá, porque os torcedores da Argentina, olha só, estão descendo agora a arquibancada, estão vindo para o campo, é uma situação perigosa, confronto, olha, estão invadindo agora. É uma situação bem delicada o que está acontecendo aqui no Maracanã. Tudo isso poderia estar sendo evitado aqui no Maracanã. Mas são imagens que a gente coloca também no nosso Instagram. O pessoal que está em casa pode estar acompanhando também pelo nosso Instagram, mas está lá. Jogadores da Argentina foram para lá, mais seguranças para tentar contornar a situação aqui no Maracanã. E, infelizmente, a gente fica aguardando, né, que sejam tomadas providências e medidas de segurança, tanto para os argentinos, como também aqui, para os brasileiros. Imagens fortes que a gente consegue ver aqui, torcedores já sangrando aqui, uma situação que a gente não gostaria de estar informando, mas é o que de fato acontece, uma pancadaria generalizada, alguns torcedores já feridos, muitos deles sendo presos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente lamenta demais essa situação. É lamentável, né? Lamentável. O jogo não começou ainda, né? Nós estamos tendo esse problema aqui. E agora os jogadores da Argentina tentando subir ali, rapaz, para ter acesso aos torcedores do argentinos. Eu vi agora o Romero, que vai como titular hoje, ele tentando subir para ter acesso lá aos torcedores. Agora, novamente, ele tenta, como o Julián Álvares também, o Otamendi. Eles estão tentando entrar lá no meio da torcida, rapaz. Que situação, meu Deus. E eu acho que precisa agora, nesse momento... estão lá as cadeiras, tudo vaga lá. O clarão desses torcedores que foram, enfim, empurrados pelos policiais. O que precisa fazer é devolvê-los, colocá-los nos locais deles. E aí acomodar esse torcedor e voltar ao jogo, começar o jogo. Porque se ficar lá embaixo com essa história de querer levar todo mundo preso, tem que voltar o torcedor para lá. Tá entendendo? Porque houve uma ação, né, da polícia aqui, com os cacetetes, enfim, com pancadaria para cima do torcedor da Inglaterra, aliás, na Argentina, perdão. Eu acho que nesse momento agora, o que poderia acontecer seria colocar os torcedores de volta para aquele espaço que está lá
sem torcedor, hein, João Filho? Eu acho que você não está conseguindo ver agora, Delta, a polícia do Rio de Janeiro agora tá usando o cacetete, mas é com vontade, viu? Com muita vontade. Eu tô vendo. Não sei se você... E agora a cadeira rebolada lá em direção aos policiais, ó, mais cadeira arremessada. Olha, eu vou te contar... Um absurdo isso, Para o jogo ser iniciado, eu acredito que vai demorar bastante, viu? É um absurdo tudo isso. São cenas lamentáveis que a gente está presenciando aqui no Maracanã, sabe? Infelizmente são cenas lamentáveis. A gente sabe da rivalidade, né, do brasileiro com o argentino. Tivemos a final da Copa Libertadores, que foram o brasileiro contra o argentino, Fluminense e Boca. Tivemos caso de violência fora do estádio também. Enfim, uma situação que a gente lamenta demais, né? De fato a gente lamenta bastante. A gente espera, né, que as autoridades de segurança consigam contornar essa situação, colocar os torcedores nos seus lugares, voltar os torcedores da Argentina para a arquibancada, para que haja segurança para os atletas e até para os torcedores, para que o jogo seja iniciado. Eu não sei se há excesso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Policiais não militares, dá pra gente conseguir chegar aqui a Acho que a segurança tem seguranças particulares também, né? Trabalhando, eu tô vendo Não, aqui. é obrigatório, né? Os jogos têm que ter segurança particular. Agora houve uma intervenção por parte da Polícia Militar, né? E a pancadaria começou justamente com a presença da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, porque os torcedores afrontaram a polícia e aí a polícia usou da força para poder conter. Ó, de novo jogaram cadeira ali no policial. Nossa. Olha lá, outra cadeira que o argentino está jogando. E aí é obrigado a polícia a avançar. Aí os argentinos avançam para onde estão os brasileiros. Olha o pau quebrando lá de novo, ó. Meu Deus do céu. Rapaz, que coisa, rapaz. Aí tem argentino que joga a cadeira, corre, vai lá pro meio. O policial corre atrás. É lamentável. Lamentável o que está acontecendo hoje aqui no Maracanã. Vai ser difícil organizar essa situação, viu? Porque vai acabar esse jogo, na verdade, não sendo realizado, viu, João Filho? Não seria. Daqui a pouquinho. Do jeito não, que a não situação. Seria exagero. Não seria exagero a gente colocar. Não seria exagero. O jogo pode não acontecer diante do que a gente está vendo, né? Jogadores argentinos continuam lá, próximo dos torcedores. Há um grande cordão feito dos seguranças, a segurança privada, esses de verde, que você observa. Sim, cordão foi montado. A polícia militar, ela está agora na arquibancada, próxima dos argentinos, na tentativa de conter. Vários argentinos embaixo também recebendo atendimento. O que nos entristece, viu, Deus? Próximo dos jogadores. Fala, João Filho. O que nos entristece é ver pessoas que a gente percebe pelo semblante que foram para assistir o jogo e estão assustadas, que estão próximos do problema, né? Estão próximos da confusão e que não estão fazendo absolutamente nada. E pelo semblante a gente vê o medo das pessoas diante do que está acontecendo. É extremamente lamentável, né? São cenas lamentáveis. Essas que nós estamos registrando aqui no Maracanã, nesta noite, né, de Brasil e Argentina. É sempre um jogo cheio de rivalidade. Tomara que isso não vá para campo, caso o jogo aconteça. Os jogadores argentinos, olha, vão chegando ali com os torcedores que foram atingidos, olha só. E agora, rapaz, uma cena que eu tô vendo aqui. Eles vão voltando para o campo agora. Os jogadores da seleção da Argentina, após essa tentativa de contornar a situação. Fala, João Filho. Uma cena que eu vi aqui, rapaz, o Messi, o centro das atenções, logicamente, ele voltando para o gramado e seguranças da delegação argentina empurrando o pessoal, fazendo registro, os repórteres fotográficos. Era só pedir para afastar, mas não, eles saíram empurrando, rapaz, só para o Messi passar, Delton. Pois é, e agora, olha, a seleção da Argentina, ela se encaminha como quem vai para os vestiários, viu, João Filho? Seleção da Argentina vai para os vestiários, era aquilo que eu estava dizendo. Então vão se recusar Seleção da Argentina vai se recusar a jogar diante do que está acontecendo aqui no Maracanã. Era uma situação que estava prevista acontecer, né? Infelizmente, né? A seleção da Argentina se encaminha para os vestiários. Puxados pelo Messi. O Messi foi o primeiro. Puxados pelo Messi. Tá saindo aqui, é o primeiro a entrar no vestiário, o Lionel Messi. Capitão do time. Infelizmente, olha ali, jogadores ainda argumentam ali, jogadores
da seleção da Argentina. O Depou, a gente consegue observar aqui à distância, conversando com os jogadores brasileiros lá no campo. Também a presença ali do Molina. São jogadores que conversam aqui na saída ou na entrada dos vestiários da Argentina. Ele faz o posicionamento, conversa com o Diniz ali, treinador da seleção brasileira. Jogadores do Brasil continuam no gramado, aguardando qual será a posição. Os últimos jogadores da Argentina vão descendo, os jogadores do Brasil continuam no gramado, né? E a gente percebe, é lamentável essa situação. Algumas imagens que chegam pra gente aqui, estamos na sua retaguarda, que algumas pessoas estão pulando para outros setores para tentar escapar da confusão. Mulheres agora, pessoas mais jovens que estão com camisa da seleção brasileira, pulando para outros setores para não participar, não ser vítima de uma agressão. Meu Deus, que situação, viu? E continua lá embaixo, muita discussão no gramado, né? Apenas os fotógrafos que conseguem ter acesso no gramado e a TV oficial que faz o jogo, né? Agora a gente não tem acesso, muita gente no gramado, a gente não consegue buscar a informação oficial do que de fato, qual é a decisão que está acontecendo lá embaixo. A verdade é agora que a correria para os vestiários da Argentina, eu não sei se porque a situação estaria sendo controlada. Nesse momento a gente não vê nenhum tipo de situação de confronto entre a torcida e a polícia. E aí aumentou um pouquinho a movimentação nos vestiários da Argentina. E a gente vai aguardar para saber quais são as informações. A delegação está toda indo para o vestiário, viu, Deto? Tô vendo toda para o vestiário, Tô vendo aqui a imagem, delegação completa da Argentina, já desceu para os vestiários, jogadores titulares, reservas, o staff da seleção, tá todo mundo no vestiário agora. A imagem foi bem clara aqui. É lamentável, né, que a gente esteja passando por essa situação aqui no Maracanã. Continua então a seleção brasileira no campo de jogo, o Brasil continua no gramado, a seleção brasileira esperando qual vai ser a decisão tomada, né, em relação ao episódio aqui. E a informação é que os jogadores argentinos, eles estão no corredores ainda, viu, meu caro João Filho? Eles ainda estariam no corredor ainda, tomando a decisão, pelo menos são as informações, né, que vem aqui do Maracanã, né? As informações que chegam, Delton, é que a pancadaria está sendo no setor sul do Maracanã. O setor sul, onde está a torcida argentina, que está sendo... Atrás do gol, né, de um dos gols aqui do Maracanã. É uma área que foi reservada para os argentinos, mas não houve isolamento. É o que eles chamam daquela área mista, né, que eles tentam envolver torcedores dos dois países, enfim. Lá, aparentemente, está um pouco mais tranquilo nesse momento, sabe, João Filho? Aparentemente, a situação é um pouco mais tranquila lá. Mas, claro, as cenas que foram verificadas, e agora precisa de uma segurança que seja dada, né, à delegação da Argentina, né? Continua ainda... A gente vê agora, eu acredito que seja um cidadão que represente a AFA, a Associação de Futebol Argentina, conversando ali com o trio de arbitragem. Eu vi aqui uma credencial da AFA, uma mulher agora saindo com a criança, chorando aqui, meu Deus. Uma mulher... O torcedor vai atravessando o campo agora, seguro pelas seguranças. Foi pego ali pelas seguranças, ninguém sabe se invadiu o campo ou se foi para ser atendido, mas ele está sendo retirado agora, né? Infelizmente, são cenas lamentáveis aqui no Maracanã, essas cenas, né? Muitas cadeiras foram arremessadas aqui do Maracanã pela torcida da Argentina no confronto com a polícia militar. Nesse momento, o que a gente observa, olhando aqui, meu caro João Filho, é de que há uma certa tranquilidade agora lá no setor onde estava toda a confusão. Mas é claro que muitos torcedores do Brasil tiveram que sair das suas posições para acomodar os argentinos que foram empurrados ou, enfim, espremidos pela polícia militar. Nesse momento a situação é mais tranquila. Como ninguém tem acesso à arbitragem, ninguém sabe qual a decisão que a arbitragem vai tomar aqui no Maracanã e a gente vai ficar no aguardo, meu caro João Filho. Eu quero dizer que o futebol show do Timaço da Vale FM, em nome do Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Postos 3R Petróleo, combustível de qualidade e preço baixo para você nos postos 3R Petróleo. Sassa Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável.
Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, os melhores negócios para você em Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários. Também em nome... Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, com ofertas incríveis para você no Black Friday do Diniz Supermercados. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Juartes, brindes personalizados para aumentar o relacionamento com o seu cliente. Brindes personalizados da Juartes Brindes. Produtos Ambev, Atacadão Júlio Balas, a Bomboniere do Cariri. Também em nome, desculpem, Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avança com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes. 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Só Fumê Service, revestimento Fumê para casa e prédios. Na rua José Marrocos, número 408. Em nome também de Casa Com, uma casa é sua. Tem ofertas de Black Friday na Casa Com, a entrega mais rápida da cidade. Novo Rio Veículos. Tem carro com emplacamento total grátis para você, com um super desconto. Tem carro que o seu usado entra na negociação com tabela FIP e muito mais para você da Novo Rio Veículos. Panebão, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Panebão, pão nosso para você. Os melhores produtos é da Panebão, pão nosso. Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Na Engazeiras Construções, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Ramagem Couros, bom gosto de em carteiras, bolsas em couro. Sinônimo de qualidade é na Ramagem Couros. Também em nome do Hotel Amoarama, Casa do Carirense na capital. Hotel Amoarama, reservas pelo 0, operador 85-3304-8900. ESC pré-vestibular e cursos. Concurso. É passar no concurso? Então, meu amigo, que tal você fazer ESC pré-vestibular e cursos? É a garantia de que você está muito próximo desse emprego, de passar no concurso público. Governo do estado do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox tem tudo em celulares e a melhor assistência técnica. E tem promoção de Black Friday para você. Tem Xiaomi por R$ 499 para você. Lá na Fox, também em Crato, Juazeiro, também no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Baleia Burger, o melhor hambúrguer, permanente preço da cidade. Vá sobrar o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Ainda no Centro Universitário Leão, São Paulo e Leão, sua primeira opção. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Glam Moda, no Mandacaru Center, em Crato. Alfa Vidros, vidraçaria Dourados, semijoias e kit joias com desconto de 50% no Black Friday. Gênesis Solar, também tem Black Friday para você comprar, colocar a geração de energia solar. Garage Veículos Multimarcas, para você carros com procedência e garantia. Na Garage Veículos, solados do Ribamar. Os famosos solados do Ibamar para você. Motel Imperial e Comercial ZM. Motel Imperial, a organização é do André Lemos e Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Fala, João Filho. Chegou a informação para a gente agora que a seleção da Argentina pediu 15 minutos. Pediu 15 minutos para que a situação se acalme e que os jogadores voltem para o gramado do Maracanã. Agora deu para perceber aqui representantes da Conmebol conversando com a arbitragem, também com o zagueiro Marquinhos, que é o capitão da seleção brasileira, buscando ali uma definição para o início da partida. Mas a informação que chega também é que a Argentina pediu 15 minutos para retornar ao campo. É, obviamente que a seleção da Argentina se retirou diante das cenas que percebeu, querendo que com essa ação possa haver um pouco mais de tranquilidade no setor onde houve o confronto entre polícia e torcida, para que eles consigam, né, garantir a segurança desses torcedores argentinos e, claro, dos brasileiros que estão ali próximos, né? E aí, como a coisa está mais tranquila lá, talvez algum representante da própria Associação de Futebol da Argentina, da AFA, esteja constatando isso, né, para que tenha esse retorno da seleção argentina para o campo de jogo. A verdade é que a partida começaria às 21h30, João Filho. Você falou bem, 21h46. começaria. Já são 16 minutos esperando que a situação seja contornada
para que a seleção da Argentina volte para o campo, para que a gente possa ter início da partida. Como é que estão os outros jogos das eliminatórias sul-americanas, hein, João Filho? Bom, o jogo está praticamente no final. O Paraguai vai sendo derrotado pela seleção da Colômbia por 1-0, 43, quase 44 da segunda etapa. Segundo tempo lá no Equador, 14 minutos, o Equador vence o Chile por 1-0. E estamos também no segundo tempo, 13 minutos do Uruguai. A seleção do Uruguai derrota a Bolívia por 2-0. E aqui os jogadores continuam, né, no gramado ali, os jogadores do Brasil também, na verdade só do Brasil, né, os reservas e os titulares, alguns titulares, não todos eles estão aqui, dá para observar agora. Os fotógrafos, cinegrafistas, houve um pedido agora deles saírem ali do túnel dos vestiários. Dá para observar, João Filho, que tem uma comissão ali de engravatados, que eu acho que da Conmebol e da AFA. O pessoal da Conmebol, juntamente com alguns representantes da AFA, Associação de Futebol Argentino. Eles estão se dirigindo para ver qual é a situação agora lá na arquibancada, né? Para ver qual é a situação. Eles são abordados ali por algum representante da CBF, no meio do caminho. Cercados ali por cinegrafistas, esse pessoal que está indo para dar uma verificada, para poder verificar ou constatar se está tudo tranquilo, se os jogadores da Argentina podem vir para o gramado para que a partida seja iniciada aqui no Maracanã, né? Ainda bem que o voo não é de madrugada agora para voltar, né, no bate e volta, viu, meu caro João Filho? Senão estava comprometido, né? Ainda bem que ainda dá para voltar para o hotel, né? Mas do jeito que as coisas vão agora... Olha, agora eles estão se dirigindo agora para o vestiário. Alguém tenta chegar ali, ó. O repórter tenta buscar informação, mas o pessoal, segurança afasta. E rapaz, o Eric Faria. O Eric Faria era o Eric Faria que estava tentando. Ele foi definitivamente empurrado, viu, Dante? Ele foi empurrado, ele foi buscar informação. É verdade, ele tentou buscar informação ali. Está discutindo agora com o pessoal da segurança, mas não responderam. O pessoal foi para os vestiários agora. E claro que aumenta, né, a atenção aqui, porque todo mundo corre agora lá para a entrada dos vestiários, né? Tá todo mundo correndo para lá para saber qual vai ser a decisão, né? Começa a aumentar de novo a movimentação do pessoal afastando um pouquinho ali. Aparentemente seria a informação de que a Argentina vai voltar, vai vir para o jogo, né? Mas a gente ainda não tem essa informação aqui por cima. É bom dizer que a gente, como a gente está só aqui, a gente não consegue coletar as informações que são transmitidas, né, pelos canais aqui. A gente não consegue ter essa informação, né? A gente vai tentando acompanhar o que acontece lá na arquibancada, né, e a gente acaba tendo acesso a algumas imagens que começam a ser divulgadas dos atendimentos dos torcedores que foram retirados do gramado, enfim, que são publicadas, que são colocadas e trazidas aqui. O que nos entristece, Delton, são os jovens, crianças aqui, eu estou vendo as imagens, chorando, rapaz, chorando, assustados pela confusão que aconteceu. Agora a situação parece ficar um pouco mais calma, mas quando focaliza a imagem nos jovens, crianças, as crianças assustadas que vão para o jogo para ver uma partida de futebol, cara, não para ver confusão, pancadaria. É difícil demais, né? Meu amigo, tá certo. A seleção brasileira continua ali, ó, fazendo o trabalho de aquecimento no gramado. Agora, João Filho, eu tomei conhecimento que dia 25, sábado, tem uma festança, João Filho. Tem uma festa imperdível, com verdadeiros craques da música brasileira, da música nordestina, que vão estar reunidos no sábado. É isso, meu caro João Filho? Rapaz, serão 4 grandes atrações que a gente não vai perder essa festa lá no Crato Tênis Clube, na cidade do Crato. Rapaz, é um time de primeira, viu? Joãozinho do Exu, Chico Pessoa. Teremos a presença do nosso querido amigo Fábio Carneirinho e o grande Nando Cordel. Nando Cordel, que é um dos maiores nomes da música popular brasileira, juntos em uma única noite. É sábado agora, lá no Crato Tênis Clube. Você pode comprar o ingresso agora. Você está ouvindo a Vale FM? Acesse www.virtualticket.com.br. Pode comprar o seu ingresso ou mesa para... Olha só, o pessoal da comissão técnica da Argentina volta, ó. Preparador de goleiros, 2 já voltaram para o campo, né? 2 já voltaram para o campo. Obviamente que a torcida brasileira, né, começa a vaiar, enfim, tal, toda a rivalidade, né? Mas tá lá, ó, treinador de goleiro, já lá com a bola, já botou a bola lá,
O Martínez vem já para o jogo, programado. Daqui a pouquinho os jogadores da Argentina. Vamos ter jogo, João Filho. Vamos sim. Isso é bom, né, João Filho? Ah, é maravilhoso. Isso é bom. É maravilhoso. Não? Seria melhor se a bola já estivesse rolando, nada de confusão, e que a gente pudesse ver a qualidade aí dos Bom, a imagem agora mostra, Delta, a Argentina tá voltando, viu? A Argentina tá voltando, jogadores titulares, reservas, passou por aqui o Di Maria que é banco hoje, mas a Argentina tá voltando agora. E tome vaia para a seleção da Argentina, né? Tome vaia para os argentinos, né? Meu amigo, é a velha rivalidade. Brasil e Argentina. Seleção da Argentina volta. Vai fazer aquele aquecimento, né, meu caro João Filho? Agora é mais um tempinho para aquecer. Eles são cheios, como eu gosto de brincar com você, eles são cheios de nhenhenhen, viu, Deus? Essa aqui é a verdade. Meu amigo. É a catimba dos los hermanos. Os argentinos estão de volta programado. Pelo menos a boa informação, né? Eles voltam, vêm pro jogo, né? Ih, rapaz, o tempo já fechou ali agora. Fechou agora ali, o tempo do jogador brasileiro. O Rodrigo com o Rodrigo Depou. Com o Depou lá, rapaz. Jogadores que atuam na Espanha. O Depou joga no Atlético de Madrid e o Rodrigo no Real Madrid. São rivais lá, né? Até porque Atlético de Madrid e Real Madrid são rivais da Espanha, né? Esse jogo vai pegar fogo, João Filho. Esse Brasil e Argentina vai pegar fogo aqui. Vai pegar fogo, meu amigo. Esse Rodrigo Depou adora uma confusão. Minha nossa. Eita, meu Deus. Meu amigo, isso é clima de Brasil e Argentina. É clima de Brasil e Argentina para você. Teve confusão na arquibancada. Nós já estamos aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo meu cronômetro, já com 23 minutos de atraso. Bota a chamadinha, João Filho, do show. Bota a chamadinha do show. Vamos do lá. Nando Cordel. Bota que eu quero ouvir, que é legal demais ouvir, porque sábado tem Nando Cordel, Fábio Carneirinho, Joãozinho Dechu e Chico Pessoa. Prepare-se para viver uma noite muito especial. Vem aí, Aquarela Nordestina, sábado, 25 de novembro no Crato Tênis Clube, com Nando Cordel, Minha fraqueza é você. Fábio Carneirinho, Vem, Joãozinho do Exu mais uma canção. e Chico Pessoa. É quase tudo. Garanta já seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket. Informações pelo 981 11 2999. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Sevema, a sua concessionária Fiat, Peugeot e Citroën. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. Meu amigo, tá tudo pronto. A informação que serão 10 minutos novo de aquecimento para os jogadores das duas seleções. Tá o pessoal aqui mandando mensagem, pedindo para colocar a câmera em pé, aquela história toda, depois desse tempo todinho, né? Agora que eu me liguei que ao vivo no Instagram tem que ser com a câmera em pé, né, João Filho? Pelo amor de Deus. Ô, cara burro, Pelo amor de Deus. É assim mesmo. Rapaz, esse tempo todo, né? Passou a imagem aqui de uma senhora estava engravatada. Acho que ela trabalha ou na Comembol ou na AFA. A senhora tá bem alterada aqui, viu, Delton? É uma morena? Fez um penteado, tá com tipo um cocó, um penteado aí. Passou aqui, ela tá bem alterada. Não sei o que foi aí, não. Mas é uma morena ou É uma branca? morena. A morena é da CBF. É da CBF, ela? Da CBF. Ela tá passando agora ali, ó. Pelo banco agora, tá se dirigindo. Agora lá pra... O semblante dela pareceu de muito alterada, viu? Tá de blazer e tal, Isso, preto. ela mesma. Ela, na verdade, cuida de atender a imprensa na entrada aqui do Maracanã. Esqueci o nome da cidadã, viu? Mas é da CBF. Eu recomendaria não passar perto dela agora, porque ela tá bem estressada. Tá estressada, João Filho? Ave Maria. Eita, meu Deus, agora parece que a bola vai rolar. E eu vou me despedir da galera do Instagram. Valeu, galera. Já a gente volta com imagens do nosso Instagram. Até porque a gente não pode ser repreendido, né, João Filho? Aí não dá, Delson. Não pode, não dá certo esse negócio.
certo. Depois os caras vetam a gente não pode fazer jogo. Aí complica, né, meu amigo? Vamos embora. Aí depois fica sem fazer, não dá certo, né? A gente vai ficar pegando imagens, depois a gente vai colocar pra galera no nosso Instagram, tá bom, galera? Aqui direto do Maracanã, porque tá tudo pronto agora. A bola parece que vai rolar, meu amigo. A gente tá esperando a emoção e o pontapé inicial é da seleção brasileira. Vai começar o jogo no Maracanã. Torcedor do Brasil acorda no jogo. Vai encenar o pontapé inicial, Brasil e Argentina. O Brasil quer se recuperar. A seleção da Argentina também quer reassumir a liderança. Você acompanha tudo. Rola a bola, começa o jogo. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. No comando da maior audiência do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Para você, esse é o Futebol Show do Timaço da Vale FM. Você acompanhando, é Maracanã, galera. É eliminatória da Copa do Mundo para você aqui. A seleção do Brasil contra a seleção da Argentina. Você acompanhando no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Lá vem a seleção brasileira. Carlos Augusto joga a bola mais atrás, agora domina, trabalha por ali. O Gabriel Magalhães da seleção do Brasil. Bola com Marquinhos, agora o capitão da seleção brasileira. Emerson Royal tá aberto pelo setor direito. Ele bola, volta pro Royal. Recebe o Royal, tenta fugir na marcação. Volta um pouco mais, a bola vem por André. Agora trabalha para o time da seleção. Aliás, para a seleção brasileira. Bola com Marquinhos. Marquinhos de novo, o capitão. É do Brasil. De novo, tabelinha curta. O Brasil vai tocando bola. O Royal tá no meu pedindo. O Brasil tenta pela ponta, corta a seleção da Argentina. Cunha manda a bola para a linha lateral. Acabou aonde, João Filho? Acabou lá no Paraguai. O Paraguai perdeu 1-0 para a seleção da Colômbia. E aproveitando a sua deixa aí do Royal, minha mãe fazia muito bolo gostoso e usava o pó Royal. Esse Royal aí não tá com nada, viu, Deltsa? Eita! Olha a seleção do Brasil! Boa bola colocada na frente, o Brasil vem descendo o cruzamento, bateu na marcação, voltou. A seleção do Brasil tenta de novo, tenta no espaço para jogada ali de fundo. Cortou a seleção da Argentina, fica com a bola a seleção da Argentina. Era boa chegada da seleção brasileira, hein, João Filho? Chegada boa, a bola foi pro Gabriel Jesus, tentou o cruzamento, agora o desentendimento ali, o Rafinha tava no lance também. Bola em favor da Argentina, 0-0, primeiros movimentos de um jogo que começou atrasado. Enfim, vamos em frente, 0-0. Vai o Martínez para colocar a bola em jogo. Aí demora para fazer a cobrança ali o Cristiano Romero para a seleção da Argentina. O ato chama atenção o chileno. Agora sim. Esse goleiro gosta de uma munganga, viu, Delson? Martínez, ele gosta mesmo. É mungangueiro. Aliás, quem não é nessa Argentina? Só o Messi, né? Que é um pouco diferente dos demais, né? O Brasil tenta pressionar a saída de bola da seleção da Argentina. A galera não gostou da marcação, da falta da seleção brasileira. Cariri da sorte, daqui é do Cariri. Também nome de Passos 3R Petróleo. Combustível de qualidade para você. Em preço baixo. Nos Passos 3R. Lá vem bola para a seleção da Argentina. Martínez trabalha isso. É hora de dar soluço, rapaz. Olha a bola para a seleção argentina. Vem ali, bola para o setor de direita com Molina, pressionar o Brasil, pressiona a saída de bola do time da Argentina, rouba a bola, falta. E o Depou deu cartão no árbitro da partida, João Filho. Esse Depou é complicado, viu, João Filho? Eu lembro, o Depou lembra muito o Simeone, viu, Deltsa? Você lembra? Por aí. Você lembra do Simeone? Demais. É estilo Depou. Falta para a Argentina, rapaz. Falta cometida pelo Carlos Augusto. Do pescoço para baixo é canela. Ele não dispensa nem a mãe dele. Bate pra caramba o tal do Depou. Olha lá, vem a seleção da Argentina. Vira o jogo lá para o setor com a Cunha. Recebe, domina pelo setor com o Newton. Bola vem para o meio buscando o Messi agora. Trabalha a seleção da Argentina, faz o giro por ali. Boa bola pelo meio campo agora com o Enzo. Ele já vira o jogo, vem para a direita, vem tentando por ali o Lo Celso. Ele ainda com a bola para a seleção da Argentina. Volta o Lante. Bola agora com o Cristiano Romero. Bola para o Molina, vem pelo setor direito, pisa na bola, tenta fugir na marcação. É a pressão da seleção brasileira. Falta no Messi. E o brasileiro gosta da falta no Messi. É falta para a seleção da Argentina. Pintou o gol nessa eliminatória sul-americana, João Filho. É o terceiro do Uruguai. O Uruguai faz 3-0 na Bolívia.
Eita, Uruguai danado, fazendo 3-0. Lá vem Depou na cobrança. Ele domina, vem bola curtinha agora, trabalha pelo Celso. Ele vira o jogo lá pro outro lado, agora com o Otamendi. Ele de primeira para Cunha, recebe a bola, devolve um pouquinho mais, de novo Otamendi. Lá vem descendo bola curtinha, mais atrás agora quem trabalha por ali é o Cristiano Romero. Mais à frente, recebe e domina. Trabalha a seleção da Argentina, olha, boa bola pro Acunha, vem descendo pela ponta direita, puxou pro meio, vai pintar o gol, bateu em cima, voltou, tentou, tira o Brasil. Passou, sufoca a seleção brasileira. Falta aí o primeiro cartão do jogo. Apareceu o primeiro cartão do jogo, se pintou o cartão. Madeireira, Beira-Rio na informação, hein, João Filho? Bom, pelo lance aqui, o Depou tentou derrubar o Gabriel Jesus, não conseguiu. Daí chegou o Acunha e acabou fazendo a falta. Vou só confirmar aqui, mas o cartão foi para o Marcos Acunha, lateral esquerdo da seleção argentina. Se pintou o cartão, Madeireira, Beira-Rio na informação. Sai cartão no jogo, o jogo vai ser pegado. O jogo vai ser difícil, é toda a rivalidade de Brasil e Argentina. Agora o Gabriel Jesus acertou uma cotovelada no Depou, viu? Ele acertou, o Depou tá caído ainda, tá reclamando, pedindo que o Gabriel Jesus seja expulso, mas o cartão subiu, que foi um lance complicado aqui, viu? Tá certo, eu tive a impressão que não foi pro Acunha, mas vamos aguardar para ver, né, para quem foi o cartão, meu caro João Filho, porque eu tive a impressão de ser para um dos zagueiros da seleção da Argentina, sabe? Foi essa impressão que eu fiquei. Mas, obviamente, a gente vai aguardar que vamos buscar aqui a confirmação. Porque foi no meio da galera, né? Fica difícil lá para poder identificar. Esse é o futebol, o show do Timaço da Vale FM. O jogo tá parado. Produtos Ambev, Atacadão, Judebalas, a Bomboniere do Cariri. O cartão, na verdade, foi pro Jesus. Gabriel Jesus, a mão do rosto do Depou. Não foi nem o cotovelo. O repórter foi quem exagerou aqui no lance. Pela mão do rosto do Depou, o Gabriel Jesus foi amarelado. Tá certo, meu caro João Filho, a informação de Madeireira, Beira-Rio. Jotes, brindes personalizados para você. Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você quer comprar a sua moto Honda 0 km? Vai para Ares Motos, tem sempre a melhor negociação para você. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. O jogo continua parado, Essa mãozinha do Gabriel Jesus tirou sangue do Depou, viu, Delton? Rapaz, esse cara com raiva é um problema, viu, João? Estão pedindo aqui a revisão do lance para trocar a cor do cartão. O Depou vai ter que trocar a camisa. Não dá para jogar com a mancha de sangue na camisa. Agora ele recebe mais atendimento porque tirou sangue a mão do Gabriel Jesus no Rodrigo Depou. Pois é, meu caro João Filho, o jogo continua parado aqui no Maracanã. Eu vou dizer um negócio para você, viu? Foram 2 dias de bastante chuva no Maracanã. Choveu, aliás, no Maracanã, no Rio de Janeiro, choveu no domingo, a gente chegou debaixo de chuva aqui no domingo pela manhã, choveu o domingo todo, choveu a segunda-feira. Leva esse aqui, campeão. Pode levar isso aí. Leva, campeão. Pode levar. Não, não tô usando não, fica com ele. Fica à vontade, vai lá, campeão. Tá aqui o nosso amigo precisando aqui do cabo de rede, vamos emprestar o cabo de rede. Não faz mal, né, João Filho? Faz não. Tem que ajudar o próximo. Sempre. Papai do céu abençoa quando a gente ajuda o próximo, né? Vamos lá, tem falta para a seleção da Argentina. É falta para a Argentina. Vamos ver quem tá ali na próxima bola. O melhor do mundo tá por lá, o Messi. O Depou também, rapaz, continua de novo a confusão ali, rapaz. O Otamendi é outro que adora uma confusão. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, viu? O chileno vai ter trabalho. Partiu, Messi levantou, a bola vem pra segunda trave, o toque pro segundo pau, ela vai passando. Tira a seleção do Brasil. E vem de novo a seleção da Argentina. De novo com o Lionel Messi. Ele faz o giro, toca a bola pro meio agora. Vem tentando, vira o jogo, bola pra direita, Molina recebe, vai pintar o cruzamento, levantou. Chega cortando a zaga da seleção do Brasil, ela vem pra intermediária. Brigou de novo a Argentina, corte de novo o Brasil. Voltou, bateu de longe. Era o McAllister por ali, hein, João Filho? O McAllister até que tentou, mas pegou muito mal na bola. Tiro de meta para a seleção brasileira. Na cobrança vai o goleiro, que era o preferido do Tite. Alisson já cobrou. 0 Brasil, 0 Argentina.
E lá vem a seleção do Brasil. Gabriel. Ô, João Filho, o Gabriel Magalhães joga no Arsenal, né? O zagueiro, Sim, né? sim, o Gabriel Magalhães, sim. Aí o Gabriel Martinelli joga no Arsenal, né? Também. E o Gabriel Jesus joga no Arsenal, né? Também. Então são 3 Gabriéis, é isso, João Filho? É, rapaz. 2 no O ataque. time vai gostar de Gabriel, esse time do Arsenal, viu? Eles Vai adoram. gostar de Gabriel. Estão todos na seleção brasileira. Já pensou uma bronca? Ei, Gabriel, vem cá! Aí vão os 3 uma vez só, meu caro João Filho. Esse cartão que tomou o Gabriel Jesus acaba suspendendo o atleta. Se ele for convocado na próxima data FIFA, ele não vai poder ser convocado pelo cartão em setembro do ano que vem contra o Equador. Porque ano que vem tem Copa América, né, João Filho? Tem Copa América. Tem Copa América. Lá vem a seleção brasileira tentando falta no Bruno! Para, seu juiz! Para marcar falta para a seleção brasileira lá pela intermediária direita. É bola para a seleção do Brasil. O Brasil está impressa. Vai Royal com ele. Royal tinha aquela gelatina que era boa, rapaz. Mãe fazia de morango. Fazia de groselha. Olha, agora vem descendo. Martinelli toca a bola para o Rodrigo. Agora vem pelo meio para a seleção do Brasil. Fez fila, caiu. Falta. Todos que não. Jogadores da Argentina atrapalharam. Olha o Depou. Se jogou de novo. Esse Depou também é uma graça. Se atirou de novo no campo, hein, João Filho? Acabou. O árbitro acabou caindo na dele. Falta para a seleção da Argentina. E o homem é todo tatuado. Ô, negócio feio. Deixa o Depou, João Filho. 0-0. Deixa. Ele é argentino, João Filho. Ave Selma Maria. Dinieta recebeu um abraço hoje do PVC, viu? Foi? Paulo Vinícius Coelho mandou um abraço para Legal, Selma Dinieta, legal. rapaz. Rapaz, o homem tá com moral, viu? Até pelas bandas de cá, o povo quer falar com a Selma Dinieta, rapaz. Vai pra caramba. Que Tá com a gota a Selma maravilha, Dinieta, viu? maravilha. Olha a bola pra seleção da Argentina. Vem trabalhando a seleção da Argentina, pressão da seleção do Brasil. Falta no Augusto. Carlos Augusto é o nome da fera, João Filho. Rapaz. É nome de cantor, João Filho? Cantou brega ainda mais, viu? Né? Pra uma seleção que tivemos Cafu, Roberto Carlos, pra se conformar hoje com Emerson Royal e Carlos Augusto, tá difícil. 0-0. Olha a seleção da Argentina. Vem bola pro meu campo. Agora Enzo Fernandes abre jogada buscando com Depou. Agora domina, trabalha no campo ofensivo da seleção da Argentina. Volta o jogo. Bola vai agora com Cristian Romero. Ele com a bola. Estica na frente. Lá vem a Argentina. Bola em profundidade pro Juan. Chega a defesa do Brasil. Bola pro Alisson. Sai, Alisson. Daí não assusta a gente. Lá vem o Augusto. Bola vem Cortini. Agora Gabriel Magalhães domina. Trabalha o zagueirão da seleção do Brasil pelo setor canhoto ali. Seleção brasileira. Vem dominando bola. Ela chega agora pelo setor canhoto. Augusto de novo. Vem o lateral do Brasil. Volta o jogo. Gabriel Magalhães com ela. Vira o jogo para a direita agora com Marquinhos. Lá vem o capitão da seleção brasileira. E siga a bola mais à frente agora com Emerson Royal. Recebe a bola, domina. Trabalha para a seleção do Brasil. Curtindo agora com o Bruno Guimarães. Mais atrás agora com o capitão Marquinhos. O Brasil tenta sair da defesa. Ainda Marquinhos com ela. Rola a bola para a intermediária. O Bruno Guimarães com ela. Abre jogada pro Royal, ele vem pela ponta, botou na frente na tabelinha, volta o lance, Bruno Guimarães com ela, pro meio agora com o André, recebe o André, devolve bola de novo pelo setor direito, o Royal vem descendo, trabalha o Rodrigo, boa bola agora pro Rafinha, vai pra cima o Rafinha, dominou bola, atrás agora com o Royal, na tabelinha curta, de novo pro Rafinha, tenta a seleção do Brasil, boa bola na passagem, agora tentou o Lençol, pediu toque de mão na bola, volta a bola, briga o Brasil, recupera o lance, briga a Argentina, ainda bola pra seleção do Brasil, escanteio! Na pressão do lance, hein, João Filho? Na pressão que acabou dando o resultado. Linha de fundo, escanteio, vai o Rafinha na bola. E a informação que chega, Delton, é que no balanço da confusão, 8 torcedores foram presos e outras 2 pessoas precisaram receber atendimento médico. E agora tem escanteio para a seleção do Brasil. Escanteio para o Brasil. Partiu para a bola Rafinha. Ele vem para fazer a cobrança do escanteio. A bola para a seleção do Brasil. Partiu Rafinha. A bola vem por baixo. Fizeram o corta-luz. Ela vai passando. Tentou pelo meio. Briga pela bola. Vem a Argentina. Brigou também o Brasil. Era jogada ensaiada, viu, João Filho, ali da seleção brasileira. Mas não deu certo. Lá vem a Argentina. Olha como o Depou tá agora. Tá lá do outro lado. Aí se jogou de novo. Que coisa o Depou. E aí outro cartão para jogador da seleção brasileira. Mais um cartão para o Brasil. Se pintou o cartão.
Madeireira, Beira-Rio na informação, João Filho. Os caras estão adorando pegar o rosto do Depô. O primeiro foi o Jesus, agora foi o Rafinha. Rafinha, camisa 11, está amarelado. Se pinta cartão, Madeireira, Beira-Rio na informação. Nosso amigo Isaac Menezes, já é madrugada lá em Portugal, mas ele tá ligado no Timaço da Vale. Grande Isaac, deve estar tomando um bom vinho agora, né? Com a TV ligada, com o rádio ligado. TV e rádio agora, eu acho que dá um delay danado, né? A imagem deve chegar primeiro do que o áudio, né? Porque pela Radiosnet, né? Demora um pouco mais para chegar. É verdade. Lá em Portugal. Um abraço pro nosso amigo Isaac Menezes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Só Fumê, serviço e revestimento Fumê para casa e prédios. Casa com a casa é sua. Tem ofertas para você na Casa com de Black Friday. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, tem carro com emplacamento total grátis, tem carro com tabela FIP no seu usado na hora de você trocar. Tem também para você vantagens, carro LTZ pelo preço de LT, tudo isso na Novo Rio Veículos. Fala, João Filho. Para a próxima convocação, se ainda for o Fernando Diniz, ele não vai poder convocar também o Rafinha, que com esse cartão está suspenso do próximo compromisso da seleção brasileira nas eliminatórias. Ele pode até convocar, viu, João Filho? Pode? Pode. Ele Mesmo? não joga só a primeira partida. Geralmente a convocação são para 2 jogos. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, Então o que pode acontecer na verdade é isso, né? Você convoca e o cara não joga a primeira partida, mas joga a segunda. muito bem. Certo, João Filho? Sim, senhor. Agora, João Filho, Ah. essa hora, se o cara quiser pedir uma pizza, pede aonde, João Filho? Rapaz, vai deixar pra pedir amanhã, porque hoje é fechado lá na Ah, pizzaria é verdade, Oval. hoje terça-feira é folga, rapaziada lá da pizzaria Hamburgueria Val. Olha só como eu tô me passando, João Filho. Variado. Tô, rapaz, tô. Foi essa confusão antes do jogo. Foi essa confusão, me deixou nervoso. Essa confusão que aconteceu antes da bola rolar aqui no Maracanã. Nesta partida entre Brasil e Argentina que você acompanha no futebol show do Timaço da Vale. Ó o Depô, ó o homem da graça no jogo. Camisa número 7. Ele vem para a cobrança da falta para a seleção da Argentina. McAllister se movimenta. Enzo Fernandes também. Lo Celso também espera, mas ele joga atrás com Otamendi. Otamendi domina a bola, trabalha para a seleção da Argentina. Tem mais à frente ali o Messi esperando. A bola vem para o Depô. Agora recebe Molina. Mais atrás agora um pouquinho. O lance agora com o Romero. Romero de novo agora com Molina. Ih, a bola saiu, Molina. Saiu a bola pela linha lateral. É manual para a seleção do Brasil. Vem ali para a cobrança. O Martinelli deixa a bola com o Carlos Augusto. Ele tem pressa, cobra, vem para a seleção do Brasil. Bruno Guimarães, mais atrás agora com o Magalhães. O Depô agora foi quem fez a falta. O Banco do Brasil se levanta, se revolta, pede cartão do Depô. O Depô diz que não fez nada. É um santo homem, João Filho. Ave Maria. Tem que canonizar esse rapaz. A falta tá marcada e ele deu aquela pegadinha, deu aquela cotoveladazinha nas costas do Bruno Guimarães. A falta tá marcada, agora o árbitro chama a atenção do Fernando Diniz, que reclamou muito. E agora me parece que vai tomar cartão o Fernando Diniz, viu, Dão? O árbitro tá chamando. Será? Chamou, deu aquela... Será? Não. Deu amarelo? Não, ele tá chamando a atenção, pedindo, ó, o senhor se acalma aí, o senhor fica aí, que meu trabalho é aqui. O senhor não venha querer apitar o jogo por mim, não. 0-0. Lá vem o Brasil. Olha a bola levantada agora buscando o Rafinha lá pela ponta. Ele tenta o domínio. Bola vai passando. Houve o toque do argentino. Bola vem para a linha lateral. É bola para a seleção do Brasil. 0-0 é o placar do jogo. O jogo começa apertado. Olha a falta de novo. Falta da Argentina. Mas o chileno tá deixando o jogo correr. Estão fazendo rodízio de pancada. Pegaram agora o Emerson Royal. Brincadeira, viu? Rapaz, a Argentina é duro, é difícil jogar com os argentinos. Não é fácil não, meu amigo. Quem pensou que seria fácil, nada disso. Olha a bola agora. Recupera a seleção da Argentina com McAllister, volta o lance. Bola com Otamendi. Dele pro meio campo agora quem trabalha por ali. É o Romero. Romero já toca a bola de lado. Enzo com ela. Mais atrás agora. Otamendi. Do Otamendi agora por Martínez. É pressionado pelo ataque do Brasil. Depô com ela. 2 em cima dele. Olha, a bola foi recuada. Chega tirando a seleção da Argentina. Pressiona o Brasil com falta. Aí não adianta reclamar. Martinelli fez falta nesse lance, né, João Filho? Acabou fazendo a falta, não tem o que reclamar. A falta cometida em cima do Romero. O Romero que joga no Tottenham da Inglaterra contra o Gabriel Martinelli, que é atacante do Arsenal, também do futebol inglês. 0-0. Falta para os hermanos. Não para mim, para quem gosta, né? João Filho.
No Brasil, Alisson joga na Inglaterra, Emerson Royal joga na Inglaterra. Sim. Gabriel Magalhães joga na Inglaterra. Sim. Aí tem ainda Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli também na Inglaterra. Né? Sim. Rapaz, é muita gente no futebol inglês, né? Da seleção brasileira, né? Ih, nossa. E o tempo fechou de novo. Fechou de novo o tempo lá no gramado. O McAllister deu uma chegada fortíssima no Marquinhos. No Rafinha, Rapaz, desculpa, no Rafinha, perdão. Agora o tempo tá fechou. pegado. Não sei se o chileno segura esse jogo, viu? Uma coisa que pouco a gente vai ver hoje, Delton Sá, é futebol. Meu amigo, o negócio tá pegado no Maracanã. Tá pegado no Maracanã. Como é o nome lá do cara do UFC lá? Como é? Dana White, Dana White, que é o dono do UFC, né? Ele deveria vir pra cá, que tem uma galera boa pra ele botar lá no octógono, viu, meu caro João Filho? Novo Rio Veículos, eu falei, pano é bom para o nosso massa para Parcel Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para sobra, permanente preço. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. É na Churrascaria Mão de Vaca, os melhores pratos, o churrasco mais delicioso, mais suculento. Lá na Churrascaria Mão de Vaca, e atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio. Informando a hora. 22 horas e 17 minutos, 10 e 17 da noite, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM, Ares Motos, Morrevenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 20 passados, etapa inicial de jogo, primeiro tempo, partida, 20 minutos no Maracanã. Cariri da Sorte informando, eliminatórias da Copa do Mundo, Maracanã. Aqui 0 para a seleção do Brasil, 0 para a seleção da Argentina. Bom, daqui a pouco às 23 horas, fechando a rodada das eliminatórias, teremos Peru e Venezuela. A informação para Casa Com 99,9 Delton Sá. E olha a seleção do Brasil, recupera a bola ali, boa bola pro meu, adiantou demais a seleção do Brasil. Roubava a bola a seleção do Brasil, mas adiantou demais, hein, João Filho, a seleção brasileira. O Bruno Guimarães acabou se precipitando, teve a chance de avançar um pouco mais, mas a bola correu demais. O árbitro agora para o jogo, porque o Rodrigo tá caído, reclamando de uma entrada. A situação tá complicada para se ter um jogo de futebol de verdade, viu, Delton? O negócio tá complicado hoje, tá muito complicado. O juiz tá muito frouxo no jogo, só cartão para jogadores brasileiros. Jogadores argentinos estão lá, meu amigo, soltando a ferramenta lá para cima dos jogadores do Brasil. E até agora nada. O Alisson faz pressão, goleiro ali da seleção brasileira, para cima do ato chileno. Ele deu um cartão no ato chileno agora, enquanto o Rodrigo tá caído ali esperando atendimento. E ele manda o Rodrigo levantar para o jogo continuar. O Rodrigo recebeu um sanduíche, rapaz. O Molina, o Depou fizeram um sanduíche do Rodrigo. E uma rápida informação, Delton, em jogos válidos pelas eliminatórias, a Argentina não vence o Brasil há mais de 18 anos, o que equivale a 5 partidas. A última vitória da Argentina aconteceu em 8 de junho de 2005, quando venceu o Brasil no Monumental de Núñez. Essa foi a última vitória da Argentina, porque a partir daí a gente começou a fazer todos os jogos do Brasil nas eliminatórias, João Filho. E aí o que é que acontece? A Argentina não conseguiu mais ganhar quando a gente esteve no estádio. É verdade, é verdade. Certo? É uma boa coincidência, né, João Vamos Filho? manter essa escrita. Essa boa coincidência, né, João Filho? Com certeza. Olha o Rodrigo, se livra bem na marcação de 2 jogadores, o Depou vem pra cima dele, são 3 em cima do Rodrigo, ele tentou passar, Depou fica com a bola agora, melhor pra seleção do Brasil, recuperou por ali, tenta o Brasil, Gabriel fez o giro, corta a seleção da Argentina, vem Depou com ela, e ficou na frente, corta a seleção do Brasil, brigou de novo, cortou de novo a seleção argentina, bola pelo meio agora, ali o McAllister tocou, bola aberta agora com a Cunha, domina a Cunha, vem descendo lá pelo setor direito, a esquerda da seleção da Argentina, bola curtinha, Depou com ela, o Depou tá ali toda hora na bola, e vai para ele, bola com o Messi, lá vem o melhor do mundo, ele toca atrás agora, bola vem curtinha agora, trabalha por ali o Romero, do Romero agora buscando mais atrás, Otamendi dele pro Acunha, da seleção da Argentina, vai tocando bola e saindo da defesa, consegue sair bem, vem chegando ali pela intermediária, tentou Lo Celso, marcação em cima dele, caiu, a arbitragem parou, deu bola para a seleção da Argentina,
E o torcedor brasileiro não gosta da marcação. Torcedor brasileiro não gosta da arbitragem do jogo. Futebol no Timaço da Vale FM, em nome de Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couros, em nome de qualidade. É na Ramagem Couros, Hotel Amoarama, Casa do Carirense, na capital cearense. ESC, pré-vestibular e cursos. Olha a seleção da Argentina. Buscava ali pelo meio, cortou Molina. Boa tabelinha, vem tentando, faz o giro, trabalha por ali no Celso. Pisa na bola, tentou devolução, bola sai pela linha lateral. É bola para a seleção da Argentina. Lo Celso deixa a bola curtinha. Agora quem vem para fazer a cobrança é o lateral Molina. Ele vem para a cobrança do lateral para a seleção da Argentina. Bola mais atrás agora. Começa com o Romero no campo defensivo, a seleção da Argentina. Ele com a bola na perna direita. Vira o jogo para a esquerda agora. Otamendi com ela. Curtinha agora. Enzo Fernandes. Ele com a bola. De lado agora, na tabelinha curta, de novo com o Romero, tentou a bola mais à frente, agora McAllister, tentou o passe, corta a seleção do Brasil, ela sai pela linha lateral, é Manuel que favorece a seleção da Argentina, aqui pelo setor direito, era o Lo Celso, não McAllister, que tentava o lance. O Messi está ali pelo meu campo, cercado pelo Bruno Guimarães. Ela cai no meio. Lá vem Enzo Fernandes. Ele toca com o McAllister de novo. Enzo Fernandes vira o jogo. Bola pro Acunha. Agora vem descendo para a seleção da Argentina. Volta o lance de novo. Enzo Fernandes pro Depou. Recebe o Depou agora pelo meu campo. Bola pro Messi. Recebeu o Messi. Vem descendo. Vai na tabelinha. Pediu de volta. Tentou o Messi no meio de dois. A bola sobra. Depou. Deu um bicão. Buscando o Acunha muito forte. O Royal sobe e serve. Na verdade é o Rafinha. Bola foi para a linha lateral, é manual para a seleção do Brasil do campo defensivo. Vem o Royal, Emerson Royal na cobrança. Bola vem curtinha agora com o Marquinhos, de novo com o Royal. Agora ele tenta o lance atrás, agora com o Marquinhos. Emenda a bola para frente agora. Vem brigando o Rodrigo, quarta seleção da Argentina. Ela cai no meu campo agora. Depou com ela de primeira, bola para o Messi. Recebeu, é perigoso, tentou passar. Voltou o lance, a Argentina vem chegando. Boa bola na ponta, cruzamento, subiu. Alisson para ficar com a bola em João Filho. Cruzamento do Messi, acabou desviando do jogador da seleção brasileira, facilitou a vida do Alisson, bola em jogo. Você falava dos atletas do Brasil que atuam no futebol da Inglaterra. Na Argentina, do time titular, tem o goleiro Martínez, tem o Romero, tem o Enzo Fernandes, tem o McAllister, tem o Lo Celso e o Julián Álvares, que atuam também na principal liga de futebol mundial, na minha opinião, que é a Premier League, Delta. Então a gente tá tendo duelos da Premier League aqui. Campo, né? É, meu amigo, eles se conhecem muito. Olha a bola para a seleção da Argentina. Enzo Fernandes vem com a bola, domina a bola para a seleção da Argentina. Pressão em cima dele ali do jogador Rodrigo. Ele toca a bola atrás agora com o Romero. Romero com ela. Curtinha para o Molina. Molina volta para o Martínez. Fala, João Filho. Acabou lá no Uruguai. Uruguai 3-0 na Bolívia. O Uruguai lidera as eliminatórias. Tá jogando muita bola a seleção do Uruguai. Venceu a Argentina, venceu o Brasil, venceu mais uma. A seleção do Uruguai. Uma seleção renovada, viu? É, renovada a seleção do Uruguai. Olha a bola no meu campo. Lo Celso com ela. Domina para a seleção da Argentina. A bola com o Messi agora. Do Messi com o Lo Celso. Lo Celso atrás agora com o Otamendi. Para ele vir o jogo. Bola com o Enzo. Do Enzo agora à frente agora com o Acunha. Acunha volta o lance com o Enzo. O Brasil marca. Ele vira o jogo. Depou agora no segundo central do gramado. Acabou aonde, João Filho? Acabou lá no Equador, onde a capital é Quito e sempre será. O Equador venceu o Chile. Lá vem descer a seleção da Argentina. Acunha, bola por baixo. Corte. A Argentina pediu pênalti, o árbitro disse que não. Vai dar o quê? Tiro de meta, vai dar escanteio. O que é que ele marcou aí, hein, João Filho? Cruzamento do Marcos Acunha, que joga no Sevilha, para o Lo Celso, que atua no futebol da Inglaterra. Ele está reclamando de pênalti, o jogo está parado. Difícil ver agora, foi que o árbitro confirmou. Acredito que seja tiro de meta para a seleção brasileira, mas vamos aguardar aqui. É futebol, show do Timaço da Vale FM. Em nome da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. É na Churrascaria Mão de Vaca, Hotel Amoarama, Casa do Carirense, na capital cearense. ESC, pré-vestibular e cursos, governo do estado do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox, tudo em celulares e a melhor assistência. Tem ofertas imperdíveis. Tem Xiaomi
R$ para você. Xiaomi na Fox. Vai mudar a Argentina? Não, o Messi está recebendo atendimento. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá sobre o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leão, Sampaio Leão, sua primeira opção. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Eu disse Expresso Guanabara. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Também Glam Moda na cidade do Crato, no Mandacarão Center. Tem ainda para você Alfa Vidros Vidraçaria, que é na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade na Alfa Vidros Vidraçaria. Dourados Semijoias, descontos de até 50% para você na Dourados. De Gênesis Solar, olha o Brasil, bola levantada, Martínez bem no gol. Solados do Ribamar, são solados de qualidade para você. Você já conhece os famosos solados do Ribamar. Garage Veículos Multimarcas, carro com procedência e garantia é na Garage Veículos Multimarcas, Motel Imperial. A administração é do André Lemos, também de Comercial Zêmio Shopping da Construção Civil. É na Comercial Zêmio com ofertas incríveis da Steel para você no Black Friday da Comercial Zêmio. Também lembrando que dia 25, sábado, no Crato Tênis Clube, tem Aquarela Nordestina, Nando Cordel, Fábio Carneirinho, tem também Chico Pessoa e Joãozinho do Exu. Imperdível, sábado para você, lá no Crato Tênis Clube. Lá vem descendo agora a seleção do Brasil. Bola vem com o Rodrigo agora. Boa bola para o Martinelli atrás agora com o André. Do André para o Bruno Guimarães. Recebeu para a seleção do Brasil. Vira o jogo buscando o Rafinha agora. Bota no chão o Rafinha. Vai para cima, puxou na canhotinha. Carregou a bola, levantou. Bola muito forte, João Filho. Aí vai as pro Rafinha, hein, João Filho. E merecidas, né? Futebol tá fácil, Delton Sá. Esse rapaz joga no Barcelona da Espanha ao lado de Lewandowski. Enfim, tiro de meta para a seleção da Argentina. Barcelona tá essas coisas também toda não, né? Não tá também não, né? Já não ganha. Quem já foi o Barcelona da Espanha? Meu Deus. Rapaz, quem foi, João Filho? Quem foi, João Filho? Olha a bola saindo pela linha lateral, a bola para a seleção da Argentina. E atenção, galera! Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio, informando a hora. 22 horas e 27 minutos, 10 e 27 da noite. Torcedor ligado no futebol, o show do Timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, estamos chegando à marca dos 31 minutos passados deste primeiro tempo de partida. Aqui no Maracanã, Cariri da Sorte informando. Eliminatórias sul-americanas para você. 0 para a seleção do Brasil, 0 também para a seleção da Argentina. Série A do Brasileirão. Amanhã tem jogo atrasado pela 33ª rodada. O Cruzeiro e o Vasco lutam para sair do rebaixamento. A informação é para as farmácias Fernandes. 99,9 Delton Sá. No comando do futebol, show do Timaço da Vale FM. Futebol do Timaço da Vale FM, oferecimento de Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará para você. Madeireira Beira Rio com ofertas incríveis, é o Black da Madeireira Beira Rio. Olha a bola agora com o Depou, ele recebe a pressão do meio campo do Brasil, mais atrás agora. Bola agora com o Romero, ele ficou na frente agora buscando a participação lá no meio campo do McAllister, é quem tentava por ali. Bola vem pro Enzo para a Argentina, tocou a bola na frente agora buscando o Molina. Alisson se antecipa e aí ele já puxa o contra-ataque para a seleção do Brasil. Martinelli no meio de 2, vai Martinelli para cima, passou bem pelo Depou, tentou, puxou pro meio, Martinelli passou a bola para ninguém. E ele pediu falta. O Ato mandou seguir o lance. Lá vem bola para a seleção do Brasil. Marquinhos domina a bola para a seleção brasileira. Vem descendo lá pelo outro lado. Marquinhos com ela. É bola para a seleção do Brasil. Vem tentando abrir jogada. Rafinha no cruzamento. Bateu na marcação da seleção da Argentina. Messi no peito agora. Tentou por ali. Melhor para a seleção do Brasil. Recupera Royal com ela. Bruno Guimarães abre bom lance para a seleção brasileira. Vem descendo o Brasil. Rafinha com ela. Boa bola para o meu Emerson Royal. Bateu cruzado para trás. Não tinha ninguém
do Brasil e agora é falta, hein, João Filho? É, falta marcada para cima do jogador da Argentina, cometida pelo Carlos Augusto. E me parece que vai amarelar para ele. Vai amarelar sim. O árbitro está se aproximando. Chamou o Carlos Augusto, lateral esquerdo. Sabe de onde é que o Carlos Augusto joga, Delton Sá? Na Inter de Milão. Um dos maiores clubes. Como eu digo a você que o futebol tá fácil, Delton Sá? Porque tá fácil, viu? Se pintou o cartão. Madeireira Beira-Rio na informação. Carlos Augusto, que é horroroso, na minha opinião, recebe cartão amarelo. João Filho. Delton Sá, o Diniz vai ter jornada dupla, né? Porque hoje ele tá com a seleção brasileira e amanhã ele já volta a trabalhar com o Fluminense, que enfrenta o São Paulo pela 32ª rodada do Brasileirão. Detalhe, né, meu amigo? Falaram muito aqui no Rio de Janeiro esses dias. Hoje tem jogo da seleção brasileira. Amanhã, olha a seleção do Brasil, bola pro meio. Chega o Martínez, fazendo o corte por ali. Tirando a bola dali. Agora vem a seleção da Argentina. A bola vem pelo meio. Domina a bola, o Messi pediu. McAllister demora. Toca pro Depou. Deixou escapar, brigou o Brasil. Brigou pela bola. Ela passou, sobrou para a seleção brasileira. Só para informar, né? Hoje tem seleção brasileira. Amanhã tem Fluminense jogando aqui. E na quinta-feira tem Flamengo. Ou seja, fazia tempo, e o pessoal falava que um gramado, um estádio no Brasil não tinha uma sequência de 3 jogos em 3 dias, né? Parece a Arena Castelão, né? A Arena Castelão tem jogo direto, né? E agora teremos aí o Maracanã com o jogo hoje, jogo amanhã, e Flamengo e Bragantino, quinta-feira, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, rapaz, o gramado do Maracanã passou todos esses dias. Por esse motivo, o Maracanã não foi liberado para o Brasil treinar ontem, não foi liberado para a Argentina também pisar no gramado, em virtude dessa sequência de 3 jogos que nós teremos aqui no Maracanã, né? Entrada dura agora, viu, Delton, do Lo Celso para cima do André. Ele nitidamente pisou no tornozelo direito do atleta da seleção brasileira. Olha, eu lhe pergunto, o Lo Celso recebeu o cartão? Nada. Só a falta. Olha a tentativa do Carlos Augusto, chega cortando a seleção da Argentina, colocando a bola para a linha lateral manual para a seleção do Brasil. Já foi feita a cobrança, a bola vem para o meio agora com o André, ele toca a bola com o Bruno, mais atrás agora com o capitão Marquinhos da seleção do Brasil, vai recomeçar o jogo. Bola para o Royal lá pelo centro direito, ele pisa na bola, ainda Royal com ela, larga a bola agora pelo meio campo com o André, esticou a bola agora para o Martinelli, vai para cima, Martinelli vai para o lance, tentou ganhar a jogada, vem para a linha de fundo, invadiu a área, acabou o campo do Martinelli. Parou, hein, João Filho? Ele foi, esqueceu de puxar o freio para fazer o cruzamento, quando foi já era tarde demais. A bola saiu pela linha de fundo e saiu bonito. Tiro de meta para a Argentina e Brasil, Brasil e Argentina 0-0. É esse o futebol show do Timaço da Vale FM. Em nome do Cariri da Sorte, é daqui no Cariri. Poços 3R Petróleo, combustível de qualidade e preço baixo de verdade para você, essas safitas, tudo para fabricantes e calçados. Perpone Brasil, fruto de uma geração saudável. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários. O seu melhor negócio está na Magno Pedro. Sim, Diniz Supermercados, Abarretos Supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Joates brindes personalizados na Rua das Flores 465 em Juazeiro do Norte. Produtos Ambev feitos com amor. E Atacadão Júlio Balas, a Bomboniere do Cariri. Olha a bola pro Acunha com o Depou, tentou o Enzo, melhor bola para a seleção do Brasil, recupera a bola a seleção brasileira, vem descendo, tentou puxar a bola pro Brasil, vai bater dali, tentou, girou pro lado, bola mais atrás, caiu, falta pro Brasil, João Filho, mas demorou o árbitro, eu pensei que ele ia dizer que era falta. O jogador do Brasil tinha que segurar a bola, hein, João Filho? Pelo amor de Deus, aí não dá, viu? Falta cometida pelo McAllister, falta em favor da seleção brasileira. Na verdade, quem fez a falta foi o Lo Celso, perdão, fazendo a correção, o Lo Celso fez a falta em cima do Bruno Guimarães. Ô, Delton, você acha que o Diniz vai colocar o menino Endrick no jogo, Delton? Do jeito que tá aí, tem que botar, viu? Porque se o menino Endrick, ele vai enlouquecer a defesa desse, vai tomar cacete também pesado. Mas eu acho que o menino Endrick... Mas ele é abusado, Tava até com possibilidade de começar jogando, mas aí o Diniz preferiu botar o Gabriel Jesus. Olha a bola favorece a seleção do Brasil. Quem cobra bem, acho que de falta aí só Rafinha, né, na seleção do Brasil. Vamos entender que ele cobra bem, né? Vamos dizer assim que o Rafinha pode cobrar a falta. Você foi falta generoso. para a seleção brasileira.
É falta para o Brasil. Quem sabe agora? 37, estamos chegando à marca dos 38. É falta para a seleção do Brasil. É a esperança do torcedor brasileiro. Autorizou, partiu Rafinha na cobrança. Ela passou tirando tinta da trave. Escanteio, hein, João Filho? Até que cobrou bem, né? Nem tanto pra fazer o gol como a gente queria, mas cobrou a falta o Rafinha, contou com o desvio na barreira. É tiro de escanteio para a seleção brasileira. O Rafinha vai cobrar. E continua o jogo pegado lá na área. Tem escanteio para a seleção do Brasil. Lá vai o Rafinha para fazer a cobrança. Torcedor brasileiro espera, quem sabe um gol agora em bola parada. Levantou na primeira trave, desvio. No meio agora chega Marquinhos, brigou por ela. Ela volta para o Rafinha. Ele domina a bola para a seleção do Brasil. Tenta ganhar espaço ali. Mais atrás abriu o braço Rodrigo. Oh, meu Deus. O negócio difícil, viu, João Filho? Que negócio difícil, rapaz, o tal do Rafinha é complicado, viu? Arremesso manual, oh meu Deus do céu, quem já foi a seleção brasileira? E o Rodrigo estava esperando ali pelo meu campo. Ele não tocou pro Rodrigo. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender as farmácias Fernandes. Em nome também de Só Fumê Service, revestimento Fumê para casa e prédios. Casa com uma casa é sua. Novo Rio Veículos, seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. A nossa transmissão no nosso canal no YouTube é um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval para você. Pão é bom, pão nosso e massa para Pastel da Esquina. Engazeiras Construções, tudo para sobra pelo menor preço na Engazeiras Construções. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Na Churrascaria Mão de Vaca, rabagem de couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanha a tendência da moda. Hotel Amoarama é a casa do carirense da capital cearense. Hotel Amoarama. Reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Quer se preparar para o concurso, para o vestibular, para Enem? Já sabe, ESC, pré-vestibular e cursos. Sucesso na aprovação. Governo do estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox tem tudo em celulares, tem promoção Black Friday, tem Xiaomi para você a partir de R$499. Lá vem descendo a seleção da Argentina, a Cunha vem com ela, bola pro Enzo, ele faz o giro, faz boa jogada, devolve ela com a Cunha, mais atrás ainda, vem tentando por ali Lo Celso, vira o jogo, bola para a direita agora, vem por ali Romero, no meio campo de novo, ainda McAllister agora com Lo Celso, domina a bola para a seleção da Argentina, Messi vem buscar o jogo, recebeu Messi por ali, ele devolve bola com o Depou agora, vira o jogo, né, canhota, Otamendi, pro Depou, o Brasil tá todo fechadinho, Depou agora de lado, trabalha a bola com o Romero, do Romero de novo com o Depou, vai tocando bola pro Messi, recebeu, devolveu pro Depou, Lucebo para a seleção da Argentina, quarta seleção brasileira, e o Brasil tenta contra-ataque, mas vem de novo a Argentina, a bola argentina, o Julián Álvares voltou para ajudar ali, bola com a Cunha, agora ele devolve bola curtinha com o Otamendi dele pro Depou, a seleção da Argentina volta a tocar a bola, tem um jogador da seleção brasileira caído ali, pedindo atendimento, o jogo tá parado aqui no Maracanã. Quem é o André? É isso, João Filho? É o Bruno Guimarães caiu, tá pedindo atendimento médico, 41 do primeiro tempo, muito pegada a partida, pouquíssimas oportunidades, 0-0 é o placar. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 22h39, 10h39 da noite. Torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Revenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo de partida. Cariri da Sorte informando, Maracanã, eliminatórias da Copa de 2023, aliás, 2026, rapaz, aqui no Maracanã, 0 para o Brasil, 0 para a Argentina. Bom, daqui a pouco às 11 horas da noite, o último jogo que fecha a sexta rodada das eliminatórias, a seleção do Peru enfrenta a seleção da Venezuela. A informação para Cariri da Sorte. 99,9 Delton. No comando
pelo futebol show do Timaço da Vale FM, oferecimento de Madeireira Beira Rio, Madeiras direto do Pará, tem a Black das Blacks da Madeireira Beira Rio. Olha, o Brasil rouba a bola, vem descendo a seleção brasileira, quem sabe agora puxou pro meio, fez a finta, a bola sobrou ainda para a seleção do Brasil, tentou Martinelli, ela voltou um pouquinho, o Rodrigo tentou clarear, bateu pro gol, bateu prensado. Mas a galera gostou, tem escanteio pro Brasil, hein, João Filho? O Rodrigo agora pede o apoio do torcedor da seleção brasileira. É escanteio, me parece que o Rodrigo é quem vai para a cobrança. Vai o Rodrigo para fazer a cobrança. Escanteio para o Brasil, é bola para a seleção brasileira. Vem o Brasil, vai para fazer a cobrança. Rafinha vai para a cobrança do escanteio. 0-0 no finalzinho do primeiro tempo, partida. Um golzinho agora, seria bom demais para a seleção do Brasil. Demora para autorizar o árbitro chileno, Pierro Maza. Agora sim ele autorizou. É o Rafinha. Lá vem para a bola, foi levantada, a bola vem para o meio. Goleirão Martinez voltou. Gabriel Martinelli não bate. Tem a defesa da Argentina. Salvou agora. Escanteio, é bola para a seleção do Brasil. É pressão da seleção brasileira. É pressão do Brasil. Vem Rafinha, vem para a bola. Vai de novo para a cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo. Partiu, autorizou o ato da partida. Continua, empurra, partiu, levantou. Na primeira trave, subiu, cortando o time da Argentina. Briga de novo a seleção brasileira. Sobe primeiro, desviou na primeira. Vem o Brasil na segunda. Bola subiu. Desceu Martinelli, vem brigando. Briga também para ali o jogador da Argentina, caiu. Tá de brincadeira, seu juiz. O senhor tá de brincadeira comigo, hein, João Filho? Ele marcou, né? Falta cometida pelo Gabriel Martinelli na visão do árbitro chileno. O placar segue 0-0, finalzinho do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a seleção da Argentina. Uma rápida informação do Messi, Delton. Atuando aqui no Brasil, foram 22 partidas até o momento, com 13 vitórias, 5 empates, perdeu 4 vezes e marcou 9 gols. Esse é o 5º jogo no Maracanã, estádio que o Messi mais jogou ao lado do Mineirão. Mineirão e Maracanã foram os 2 estádios que mais receberam o Lionel Messi aqui em solo brasileiro, Delton. Eu já ia perguntar sobre todas essas partidas do Messi no Brasil, mas eu me lembrei de Copa América, me lembrei de Copa do Mundo, né? Sim, sim. Porque ele jogou aqui pela seleção da Argentina, né? Porque com o clube, o Messi nunca jogou por aqui, né? Não, com o clube não. Só com seleção. Só seleção. É verdade. Eu tava procurando, você falou essa quantidade de jogos, eu, caramba. Não, o Messi não, aí eu me lembrei, tá certo. Teve Copa América no Brasil, teve também Copa do Mundo no Brasil. Aliás, a Argentina jogou 7 partidas no Brasil, né? Foram 7 jogos para o Brasil, para a Argentina chegar àquela final contra a Alemanha que eles perderam, né? Em 2014 aqui no Brasil. Graças a Deus que perderam. Mas João Filho, rapaz. Olha a falta agora. Jogadores brasileiros chutando a bola, chutando o argentino. O clima tá pegado lá embaixo, viu? O negócio lá embaixo é coisa de Brasil e Argentina. O garoto Julian Álvares ficou ali feito um sanduíche, rapaz. Pancada de tudo quanto é lugar, viu? O Julian, que atua no Manchester City, time do Haaland, que vai estar no Mundial de Clubes, assim como também o Fluminense. Em dezembro, o Mundial de Clubes da FIFA, eu vi agora a chamada aqui, Delton. Fizeram a arte, aí colocaram de um lado o Haaland e do outro o Germancano, Delton Sá. Mas os dois ninguém sabe se vão se enfrentar, né? Esse negócio de botar logo, o pessoal começa a colocar. Tem que passar pelo primeiro adversário. Ambos, né? Ambos precisam. Olha a bola para a Argentina. A Cunha pressionada, agora tentou o Royal ali. Roubou a bola com falta. Não adianta, essa daí não dá para reclamar. Tem umas que a gente tem que reclamar. Essa daí é uma delas que não dá para reclamar no jogo da falta feita pelo lateral da seleção brasileira. Aqui no Maracanã vai terminar o primeiro tempo de 0 para a seleção do Brasil, 0 para a seleção da Argentina. É bom lembrar que o jogo começou com grande atraso em virtude da pancadaria que rolou na arquibancada entre torcedores argentinos e a polícia militar aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha a falta da seleção do Brasil, olha a falta da seleção brasileira. É falta para a seleção da Argentina. É falta para a Argentina, atual campeã mundial.
O Messi ali lentamente vai deixando agora a cobrança pro Romero. A Argentina nessa altura que é mais ao final do primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Vem Romero para fazer a cobrança da falta para a seleção da Argentina. O Arthur pede ali, pressa na cobrança. A Argentina que é mais, é que termina o primeiro tempo também. Olha a bola, vem descendo por ali. O Álvares abriu jogada buscando lá pelo setor canhoto. Ela volta um pouquinho. Enzo com ela. Bola mais atrás agora. Vira o jogo. Bola agora pro setor direito, agora com o Romero. Romero pisa nela, tocou na frente buscando agora o McAllister. Corta a seleção do Brasil. Insiste de novo a seleção brasileira e foi atropelado o jogador brasileiro. 3 minutos. Falta parou a arbitragem para marcar, hein, João Filho? Falta marcada, falta a favor da seleção brasileira, cometida pelo Romero. Vamos até 48. Tá acabando o primeiro tempo, né? Lá vem bola com Augusto. Ele abre jogada buscando agora o Rodrigo. Lá vem descendo o Rodrigo, bola pro Martinelli. E aí vai terminar. Fim de papo! Vaias no Maracanã para 0 para o Brasil, 0 para a seleção da Argentina. Vamos para o intervalo, show do Timaço. João Filho. É isso, 0 para o Brasil, 0 para a seleção da Argentina. O jogo começou com atraso devido a uma pancadaria generalizada do lado de torcedores da Argentina que vieram acompanhar a sua seleção. Como de costume, eles adoram confusão. Enfim, um jogo tecnicamente fraco, muito pegado, várias faltas, pouquíssimas oportunidades. É o que podemos, o que foi que a gente viu nesse primeiro tempo. De até aqui, 0 para a seleção brasileira, 0 para a seleção da Argentina. O Brasil que vem de derrota, perdeu para a Colômbia e precisa demais da vitória para subir na tabela de classificação. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai trazer aqui a classificação atualizada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Cobertura completa do Timaço da Vale FM. Fica por aí que a gente volta já. 24 horas. Vale FM. A maior audiência. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Prepare-se para viver uma noite muito especial. Vem aí, Aquarela Nordestina, sábado, 25 de novembro no Crato Tênis Clube, com Nando Cordel, Minha fraqueza é você. Fábio Carneirinho, Vem, Joãozinho do Exu mais uma canção. e Chico Pessoa. É quase tudo. Garanta já seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket. Informações pelo 981 11 2999. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Sevema, a sua concessionária Fiat, Peugeot e Citroën. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora vem! Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças
13, fone 3511-7785. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Pense nisso. Esqueça tudo que deu errado ontem. Hoje é um novo dia e você tem uma nova oportunidade para acertar. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Neste sábado, dia 25, a partir das 10 da noite no Crato Tênis Clube, Aquarela Nordestina. Se a saudade aperta mais, Venha curtir um grande show com Nando Cordel, vem, tá difícil viver sem você por aqui. Fábio Carneirinho, Tudo que eu queria agora era ter seu abraço. Chico Pessoa e Joãozinho do Exu. Descendo aquela ladeira, Aquarela Nordestina, para você viver a magia da música em grande estilo. Garanta já seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket. Farmácias Fernandes, da São Benedito e Pirajá. Ótica São Valentino Centro e na Farmácia Santa Cecília em Crato. o amor é tudo. Aquarela Nordestina, com Nando Cordel, Fábio Carneirinho, Chico Pessoa e Joãozinho do Exu. É neste sábado, dia 25, a partir das 10 da noite no Crato Tênis Clube. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Sevema, a sua concessionária Fiat, Peugeot e Citroën. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. E Agência MM Digital. O seu sucesso digital começa aqui. Cuidar das pessoas é mais que uma missão, é nossa lei. Se o papel do Poder Legislativo é criar, votar e fiscalizar políticas públicas, a Alesse vai além. Com a promoção de saúde, educação, cidadania, empreendedorismo, sustentabilidade e cultura de paz, o Parlamento Aberto da Alesse tornou-se modelo para todo o Brasil. Por isso, em 2023, mostramos nosso exemplo e nossa gente para as casas legislativas de todo o país na 26ª Conferência da Unali. Alesse, mais que defender direitos, criamos conexões com o povo cearense. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter ganhado no Cariri da Sorte. E agora pode ser a sua vez. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0km mais 20 mil reais. É um novo Chevrolet Onix 0km mais 20 mil reais. É demais. Ainda tem 5 mil reais no primeiro e segundo sorteio. E uma Honda Pro 160 no terceiro sorteio. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Atenção, a Esquenta Black Zenir chegou com tudo para você aproveitar. Confira. Smart TV 32 polegadas sempre por 999 ou 12 de 99,90. Ventilador de coluna Mallory 40 centímetros por 179 ou 12 de 17,90. Roupeiro 2 portas de correr com espelho REM por 999 ou 12 de 99,90. Não fique de fora dessa. Ofertas exclusivas em até 12 vezes no cartão. Na loja ou no site Zenir. A maior Black Friday do Ceará está aqui. Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora.
Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Bom, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. São 10 da noite, mais 55 minutos da Grande Juazeiro. Intervalo de partida, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por enquanto no Maracanã, 0 para o Brasil, 0 para a seleção da Argentina. Já tivemos aqui jogos encerrados. Essa que é a 6ª rodada. A seleção do Paraguai perdeu para a seleção da Colômbia pelo placar de 1-0. Gol foi do Rafael Borré, cobrando pênalti. Tivemos também a vitória da seleção do Uruguai, que passou pela seleção da Bolívia. Foi 3-0 para a seleção do Uruguai. Destaque mais uma vez para o Darwin Núñez, atacante do Liverpool da Inglaterra. Ele fez 2 dos 3 gols da seleção uruguaia. E tivemos também a vitória da seleção do Equador, que venceu o Equador acabou vencendo a seleção do Chile por 1-0. Daqui a pouco, daqui a exatos 4 minutos, a bola vai rolar para o jogo do Peru diante da seleção da Venezuela. A classificação atualizada das eliminatórias: o Uruguai lidera com 13 pontos, o mesmo número de pontos para a seleção argentina, que está empatando com o Brasil. Agora, com um detalhe: o saldo de gols. O Uruguai tem o melhor saldo de gols do que a seleção da Argentina. A 3ª posição é da Colômbia com 12 pontos, a 4ª posição é da Venezuela com 8 pontos. A seleção brasileira vem na 5ª posição, está ganhando uma posição. Começou o jogo. Antes de começar a partida, o Brasil era o 6º colocado. Com a bola rolando, automaticamente, com o empate, vai conquistando 1 ponto. O Brasil subiu uma posição, é o 5º colocado, vai chegando a 8 pontos até aqui. A 6ª posição é da seleção do Equador, também com 8 pontos. O Paraguai é o 7º colocado com 5 pontos. O Chile, 8º colocado com 5 pontos. A 9ª posição é da seleção da Bolívia com 3 pontos. E com apenas 1 pontinho, a seleção do Uruguai. O Uruguai tem a seleção do Peru, perdão, gente. A seleção do Peru é a última colocada com apenas 1 ponto até aqui. O Uruguai lidera as eliminatórias, 13 pontos, o mesmo número de pontos que a seleção da Argentina. Meu querido Delton Sá, alguma sinalização, alguma possibilidade do Diniz mexer antes da bola rolar para o segundo tempo, Delton? Bom, daqui a pouco o Delton Sá volta trazendo mais informações lá do estádio do Maracanã. É a Vale FM acompanhando de perto a nossa seleção brasileira nesse caminho rumo a mais uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2026, que será realizada em 3 países, dos Estados Unidos, do México e também no Canadá. Os países que vão receber a Copa do Mundo FIFA 2026. Tivemos a Copa do Catar do ano passado, onde a seleção da Argentina ficou com o título. Deixa-me ver aqui a classificação. A gente já atualizou a classificação. O Uruguai tem um saldo de gols positivo, 8 gols positivos contra 5 gols positivos da seleção argentina. Com isso, o Uruguai lidera as eliminatórias. Caso a Argentina vença o Brasil hoje no Maracanã, a Argentina volta mais uma vez para a ponta da tabela. A seleção peruana daqui a pouco vai entrar em campo contra a seleção da Venezuela. Agora vamos e convenhamos, hein, Delton Sá? Seleção brasileira conseguir ficar na tabela de classificação atrás da seleção da Venezuela é difícil de aceitar, viu? Meu caro João Filho, pois é, rapaz, desculpa, eu tive que dar uma saidinha aqui para falar com o cidadão aqui. Tranquilo. Eu estava até com retorno, mas eu não pude falar com Vossa Excelência, mas se você repetir, eu vou aceitar a sua colocação, meu caro João Filho, porque ouvir 2 ao mesmo tempo fica difícil, viu, João Filho? Claro.
Mas você acha que o Diniz mexe antes mesmo da bola rolar pro segundo tempo, Delton? João Filho, eu acho que não. Eu acho que o Diniz não vai fazer essa modificação, né? O jogo tá muito pegado, eu não sei até que ponto ele vai botar uma galera que tem mais jovem aí no banco. Foi convocada, né? O PP, João Pedro, o Hendrick, para botar em campo agora, de repente, desse meio para frente da seleção brasileira. Você falou do João Pedro que atua também no futebol da Inglaterra, joga na Premier League, na equipe do Brighton e que foi revelado pelo Fluminense. Aí eu não sei se ele vai mudar, porque o jogo tá muito pegado, sabe, João Filho? Muito lá dentro, então é uma galera mais jovem, uma galera ainda sem experiência, né? Sem essa catimba, nunca enfrentaram a Argentina, então nesse momento eu acho que passa uma tremenda de uma dúvida na cabeça do Diniz. Eu, se fosse treinador, não modificaria no começo, no intervalo do jogo, eu não faria essa mudança. Certo. Eu esperava um pouco mais, eu não entraria com nenhuma mudança para o segundo tempo, mas eu já estou vendo camisa número 13 da seleção brasileira entrando ali para o trabalho de aquecimento. Eu estou sem a escalação aqui, eu vou dar uma verificada, que é o 13 da seleção brasileira. Acho que alguém não volta por contusão, João Filho. Acho que alguém não volta, porque já estou vendo ali o 13 da seleção brasileira em processo de aquecimento aqui no Maracanã. Sim. Já porque, enfim, alguém deve ter sentido lá no banco de reservas da seleção brasileira. E eu estou procurando o 13, é o Marcílio. Marcílio? É o que está aqui na relação da seleção brasileira. Marcílio. Pois é, rapaz. Tá eu, aqui. sinceramente, não tô conseguindo. Porque colocaram o nome, mas não é Marcílio, não. Peraí, viu, João Filho? Deixa aí no meu guia, no Média Play aqui, da seleção brasileira. Os jogadores estão no banco. O Bento, goleiro, o Bremer, zagueiro, o Douglas Luiz, que é volante. É o Bremer, rapaz. Não, é o Nino. Marcílio é o Nino. Ah, então o Nino é o zagueiro Fluminense. Nino do Fluminense, Nino, tá não sabia que o nome dele era Marcílio. Muito prazer, seu Marcílio. Marcílio, prazer. É porque como a escalação que a CBF manda pra gente consta o nome do jogador da seleção brasileira. E aí agora que eu tô abrindo aqui a minha relação, e aqui a distância não deu para reconhecer o jogador. Eu acho que deve sair o Marquinhos. Deve sair o Marquinhos então, viu? É que saiu machucado, né? Então eu imaginava, alteração só se fosse por contusão. Tá aí então o Nino, número 13, é quem está no campo. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar quem vai sair na seleção brasileira. A Polícia Militar do Rio de Janeiro acabou de soltar uma nota através da sua assessoria de imprensa, confirmando 8 torcedores foram presos. E o motivo, Delton, por causa da confusão, logicamente, a PM também responsabiliza a organização do jogo, que deveria ter feito venda, segundo a PM, a venda dos ingressos para um setor exclusivo para os visitantes, no caso para os torcedores argentinos. Fato que não aconteceu, estava todo mundo junto ali, torcida da Argentina, torcida do Brasil, e acabou resultando numa confusão terrível antes da bola rolar. A nota enviada pela polícia, emitida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, viu? Eu me lembro que a Conmebol, no Fluminense e Boca, fez o seguinte, pegou os setores atrás do gol e dividiu para os clubes, né? Atrás do gol para um, atrás do gol para o outro, um pouco da lateral do lado aqui das tribunas, um pouquinho do outro. A parte frontal que a câmera mostra, aí tinha aquela mistura dos torcedores, ou seja, aquela história de colocar todo mundo um perto do outro, os torcedores, mas era um grupo menor. Tinham brasileiros e argentinos, do Fluminense e do Boca, dividindo o espaço. Mas tinha muito mais brasileiro do que argentino. Mas as grandes torcidas estavam divididas. E eu não vou negar para você que também estranhei quando cheguei aqui, vendo justamente essa torcida da Argentina ali, sem ter qualquer tipo de isolamento. Depois fizeram o cordão de isolamento humano. Se você olhar agora, são os seguranças que estão fazendo o isolamento. Não teve grade, nada para fazer essa divisão. Tá tudo pronto, viu? Confirmando a alteração, Marquinhos ficou no banco, camisa 13, entrou o Nino, que é o homem de confiança do Diniz do Fluminense, né? O Fluminense joga amanhã, mas eu acho que o Nino não vai pro jogo não, viu, Delton? Vai rolar a bola, começa o segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Delton Sá.
Casa com a casa é sua, confirmando. O Brasil mudou, saiu Marquinhos, número 3. Entrou Nino, 13. número 13. Foi a alteração. Saiu Marquinhos 3 e entrou Nino, número 13, na seleção brasileira. Faça só a inversão dos números. Então, saiu Marquinhos 3 e entrou Nino 13. Não, Nino, o Marquinhos estava com a 13 e o Nino é o camisa 3. João Filho. Não é, João Filho. Quem tá com a 13 é o Nino. Ah, tudo bem. Eu vi aqui. Perdão. Quem tá com a 13 é o Nino e o Marquinhos estava com a 3. Perdão. O Nino tá com a 13, exatamente. O Marquinhos com a 3. Olha a bola, favorece a seleção da Argentina. É começo de segundo tempo de partida para você ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. 0-0 ao placar do jogo aqui no Maracanã. A torcida está calada. Um silêncio que toma conta do Maracanã. Afinal de contas, o futebol não é bom. Olha escanteio. É bola para a seleção da Argentina. Vai pintar o cruzamento. Levantou o Macalester ali o braço para sinalizar que vai para o cruzamento, jogada ensaiada. E aí o empurra. É Lo Celso, né? Empurra ali na área. Jogadores se estranham, André ali, eu acho, com o jogador, com o jogador da seleção, Otamendi joga no Benfica, de novo agora, partiu para a bola, levantou, fechado o desvio, vai passando direto para a linha de fundo, é novo escanteio, hein, João Filho? Corte da zaga, corte ali do defensor da seleção brasileira, é mais um escanteio, o corte foi do Gabriel Magalhães, cortou a escanteio, mais uma vez a Argentina na bola. E o jogo tá parado, o jogador do Brasil tá caído ali, vai levantando agora. Tem escanteio para a seleção da Argentina, quem começa no campo ofensivo o segundo tempo. Demora a arbitragem, não, tá dando o quê? Tiro de meta, João Filho? Rapaz, a princípio ele deu escanteio, né? A princípio... escanteio, o jogador da Argentina estava lá para cobrar escanteio, só que aí ele acabou marcando aqui que a bola favorece a seleção do Brasil, é bola para a seleção brasileira. Cariri da sorte é daqui, é do Cariri, Poços 3R Petróleo, combustível de qualidade e preço baixo para você. Sassafitas, tudo para fabricantes e calçados. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do estado do Ceará. Aris Motos, Morrivenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil. Juartes, brindes personalizados. Produtos Andev e Atacadão de balas. Lá vem descendo o zagueirão Nino, a galera foi com ele. Bola curtinha. Agora pro Rafinha, pro Nino de novo. Mais atrás agora com Gabriel Magalhães. O André pede pelo meu campo. Recebe o André, domina para a seleção do Brasil. Lançou na frente, boa bola pro Rafinha. Tentou o domínio, cortou a cunha pela seleção da Argentina. Mas volta o Brasil. Seleção brasileira brigando. Olha a bola no meio. Rodrigo agora com ela. Vem descendo para a seleção brasileira. Abriu jogada pela direita. Pintou o cruzamento por baixo. Ela passa à frente do gol. Vai saindo lá do outro lado. É lateral para a Argentina, hein, João Filho? O cruzamento foi feito pelo Bruno Guimarães. A bola foi passeando, mas não teve nenhum pezinho para colocar essa bola dentro do gol. É lateral para a seleção da Argentina. Por enquanto, 0-0, começo do segundo tempo. É bola que favorece a seleção da Argentina lá pelo setor direito. Vem para fazer a cobrança do lateral a seleção da Argentina. O Molina que tá, demora para cobrança. É pressão do Brasil ali na saída de bola da Argentina. O Brasil toca de cabeça, recupera a bola. Vem a Argentina, bicão nela. Ela sobra com o Royal. O Emerson com ela, domina a bola, pediu na frente. Ele prefere jogar pela esquerda agora com o Gabriel Magalhães. Ele pisa na bola, a bola vem curtinha agora pelo meio. Com o André faz o giro, tenta fugir da marcação, não consegue. De novo com o Magalhães, ele vem descendo, caiu, pediu falta, a arbitragem parou, marcou falta para a seleção do Brasil, é bola para a seleção brasileira pelo setor canhoto, já foi feita a cobrança, bola vem pelo meio, agora vira o jogo, Emerson Royal recebe, o Rafinha está aberto, a bola vem para ele, recebe para a seleção do Brasil, lá vai o Rafinha para cima da cunha, pedalou, perdeu o time, Rafinha se jogou ali, rapaz, aí se machucou na queda, hein, João Filho? Ele faz esse cangapé todinho para dizer que foi atingido, não sofreu absolutamente nada. É bola em favor da Argentina. Ô, minha nossa, ô jogador horroroso, meu pai. Eita, como tá difícil o jogo hoje para a seleção do Brasil. Olha na frente agora tentando a seleção da Argentina. Vê o Magalhães, fica com ela, domina, que não é o Léo Magalhães, é Gabriel Magalhães, não confunda. A bola vem agora com o Alisson, goleiro da seleção do Brasil, com o Nino. Trabalha o zagueirão da seleção brasileira ali no campo ofensivo. E larga a bola pelo meio agora, na tabelinha curta, de novo agora com o Nino.
Foi o Bruno Guimarães que tabelou com ele. Bola para o Emerson Royal, recebeu pela direita. Bola mais à frente agora para o Rafinha. Tentou ali Gabriel Jesus, meu amigo, que eu falei muito pouco nele. Pouquíssimo pegou na bola, por isso perdeu espaço na seleção brasileira. Olha o Gabriel Jesus agora, ele recebe a bola, vai pra cima, volta o lance, bola com o Rodrigo, partiu o Rodrigo, virou o jogo, lá pra canhota agora, tentou a seleção do Brasil, Martinelli com ela, vem pra cima, tentou jogada, ele volta o lance agora, bola pro Carlos Augusto, vem descendo lá pela ponta direita, pela canhota, volta o lance pra seleção do Brasil, Rodrigo com ela, bola curtinha pelo meio, agora vem tentando a seleção brasileira, levantamento foi feito, cortou a seleção da Argentina, volta a bola com o Brasil, lá vem o Augusto, boa bola pelo chão, agora tentou o Brasil, corta a seleção da Argentina, o Brasil insiste, rouba a bola, recuperou na intermediária, passou bola pro Royal, brigou pro ela vai saindo pela linha lateral. O Brasil tá no quase, né, João Filho? É, rapaz, e com a entrada do zagueiro Nino, Delton, o Nino é o 20º jogador a estrear pelo Brasil em 2023. Dos jogadores que compõem hoje a defesa da seleção brasileira, com a entrada do Nino, nenhum deles tem mais de 10 jogos pela seleção. O Emerson Royal está fazendo o seu 10º jogo, o Gabriel Magalhães está fazendo o seu 6º jogo, o Carlos Augusto apenas a 2ª partida e o Nino é estreante hoje com a camisa da seleção brasileira. São detalhes da informação para você ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. Olha a bola cortada pela seleção brasileira. Bola vai saindo pela linha lateral. É bom que favorece a seleção da Argentina. Cariri da sorte, a nossa daqui é do Cariri. Prêmios para a região do Cariri, é no Cariri da sorte. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade. Para melhor atender, eu disse Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, serviçamento Fumê para casa e prédios. Eu disse Só Fumê Service, lá vem a seleção da Argentina. Molina, bola pro Depou. Gostei do você. Ali uma Cálice, gostei de você. De novo Depou. Olha a bola pelo meio, como é? Gostei do seu bocejo aí. Até o narrador fica com sono. Pois é, porque o jogo não tá legal. Não tá legal o jogo. Olha a bola agora para a canhota. Vem ali com a zaga. Otamendi vira o jogo para a direita agora com o Romero. Romero mais atrás agora com o Martínez, goleiro da seleção da Argentina. Ele abre jogada com o Otamendi. Otamendi agora passa a bola errada. Melhor para a seleção do Brasil. É lateral para a seleção brasileira. Cobra a bola para o Brasil. Lá vem descendo agora. Royal com ela. Pisa na bola. Vem a marcação ainda. Royal mais atrás agora com o Nino. Nino mais atrás agora com o Magalhães. Dele larga a bola no meio campo agora com o Bruno Guimarães. Dele para o Nino. No Nino à frente agora com o André, fez a finta, se livrou da marcação, lá vem descendo o André, vem carregando a bola para a seleção do Brasil, vai fazendo fila, falta do Depou, que disse que não fez, hein, João Filho? Ele disse, mas acabou fazendo, né? Falta para cima do André, o André que é titular do Fluminense, homem de confiança do meio campo do Fluminense, do Fernando Diniz. Falta tá marcada, falta em favor da seleção brasileira, já cobrada. Lá vem a seleção do Brasil, bola foi levantada, o corte feito pela seleção da Argentina. Bola vai saindo lá do outro lado, é lateral para a seleção do Brasil. Lá vem para a cobrança, é bola para o Brasil. Demora, vem Carlos Augusto agora para fazer a galera. A galera tá gritando, não deu para entender o que é que tá pedindo o torcedor do Brasil. Lá vem bola de novo com a seleção. Rodrigo domina, trabalha a bola para a seleção brasileira, abre jogada com Carlos Augusto, volta o lance. O Brasil sem muita criatividade, no Argentina que pega muito, que bate muito. O jogo tá muito catimbado, tá muito nervoso, tenso lá por baixo. Lá vem o Augusto, bola vem curtinha. Organiza a casa André, vira o jogo, boa, bola para a direita, agora vem chegando a seleção do Brasil na batida. Vem ali tentando de novo a seleção brasileira ali de fundo, é tiro de meta. Mas a virada do André foi boa, hein, João Filho? Virada de jogo do André, o Rafinha ficou numa posição de bater pro gol, acabou batendo desequilibrado, podemos colocar desta maneira, facilitou a vida do Dibu Martínez. Agora a bola em favor da seleção da Argentina, uma chegada nem tanto perigosa. 0-0, segue o placar. Casa Com, a casa é sua. Ofertas para você de Black Friday na Casa Com. Novo Rio Veículo. Seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Pane bom para nossa e massa para Passeio Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Na Engazeiras Construções, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Hotel Amoarama. É a casa do Caririense na capital cearense. ESC pré-vestibular e cursos para você. Eu disse ESC pré-vestibular, quer passar no concurso público no vestibular, tem que ir pro ESC pré-vestibular e cursos. Governo do estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Fox tem tudo em celulares e a melhor assistência técnica para você e ofertas de Black Friday. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vai saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Que saudade do Baleia Hambúrguer. Centro Universitário Leão, separa o Leão, sua primeira opção. Expresso Guanabara Conforto, indo e voltando para você na Expresso Guanabara. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro, Glam Moda, no Mandacaré, o centro no Crato. Lá vem descendo a seleção da Argentina, chega com perigo pela esquerda. Bola com a Cunha, mais atrás agora com o Enzo Fernandes. Ele vem para o Messi, Messi agora com o Depou. Depou de novo Enzo Depou. Vai virando o jogo, tocando bola. Agora, Lo Celso levantou a bola para o Messi, cortou a seleção do Brasil. Vem, complementa, tira o Rafinha. Manda a bola para cima, pois não, João Filho. Rapaz, passou a imagem agora do banco da Argentina. Um dos jogadores está como à disposição, é o Ángel Di Maria. Ô, Deltz Sá, o menino das orelhas pequenas, viu? Pelo amor de Deus. Você quer dizer que o Ángel Di Maria nasceu no Ceará, João Filho? O menino tem umas orelhinhas, jogador do Brasil, quiser derrubar o Di Maria, é só puxar nas orelhas. Você tá querendo dizer que ele nasceu no Ceará, João Filho? Eu não sei se ele nasceu no Ceará, mas homem das orelhas grandes, pelo amor de Deus. Tem cara de cearense, tem, viu? Tem sim. Alfa Vidros Vidraçaria. Dourados Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Dourado Joias, 50% de desconto para você na Black Friday da Dourado Joias. Gênesis Solar, você colocando geração de energia solar na sua casa. Garagem Veículos Multimarcas, para você comprar o seu veículo seminovo, para você vender o seu veículo. Garagem Veículos Multimarcas, também em nome de Solados do Ribamar, são solados de qualidade. Solados do Ribamar são os famosos para você. Motel Imperial, organização do André Lemos e também de Pizzaria Hamburgueria Val. Lá vem a seleção do Brasil, vai pintar o gol, Martinelli bateu, defendeu Martinez. Vem de novo o Brasil, lá vem a seleção brasileira, boa bola para o Rafinha, vem a cobertura, linha de fundo. O Brasil perdeu a grande chance, hein, João Filho? Quem conseguiu construir a jogada foi o Gabriel Jesus, que passou pelo zagueiro, pelo Otamendi, foi avançando, deixou o Gabriel Martinelli numa posição muito boa. Ele bateu pro gol, tinha opção aí de buscar um melhor canto, digamos assim, mas aí facilitou a vida do Dibu Martínez, que defendeu. Bola em favor da Argentina. A chegada foi boa, poderia ter sido melhor. 0-0 Brasil e Argentina. Foi o primeiro grande lance que a galera quase grita gol aqui no Maracanã para a seleção brasileira. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 23 horas e 17 minutos, 11h17 da noite, o torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, boa revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, estamos chegando à marca dos 14 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 14 minutos. No Maracanã, Cariri da Sorte informando eliminatórias da Copa de 2026. Aqui 0 para a seleção do Brasil, 0 para a seleção da Argentina. Próxima quinta-feira, jogos atrasados pelo Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Bragantino aí no Maracanã. E teremos também Fortaleza e Botafogo na Arena Castelão. A informação para Casa Com. Vale FM, Vale FM, Delcom, No comando do futebol, show do timaço da Vale FM, o oferecimento é da Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará para você na Madeireira Beira Rio, tem a Black da Black para você lá na Madeireira, lá vem descendo, vem chegando a seleção da Argentina, boa bola com Julian, na verdade. A bola sobra para a seleção do Brasil. Recupera a seleção do Brasil. Olha, Rodrigo no meio de dois. Tentou passar ali. Pediu falta. Disse que não houve. Esse chileno é chato, viu? Eita, árbitro complicado esse chileno, viu?
Lá vem bola pro Depou. Lá vem Depou pela seleção da Argentina. Ele pisa na bola, tenta fugir da marcação. Tocou na frente agora pro Messi. Recebe o Messi, que é uma figura apagadíssima no jogo. Ele levantou a bola lá pelo setor direito pro Molina. Recebe o Molina, trabalha. Messi se oferece pelo meio. Depou com ela. Messi tá do lado, ainda Depou com a bola. Molina pediu de volta. Lo Celso com ela. Mais atrás agora com Depou. O Enzo tá aqui do outro lado. Otamendi antes do Enzo. Ainda o Otamendi com a bola. Domina. Agora sim pro Enzo. Dele agora pro Romero. Romero pisa na bola. Abre o Paul. Depou agora pelo setor direito. Se oferece ali pelo meio Lo Celso. Aí ele ainda com a bola para a seleção da Argentina. Volta um pouco mais o jogo. E assim vai tocando a bola do Brasil. Vai pressionando a saída de bola da seleção da Argentina. Olha a tentativa, lance ali do Messi. Cortou a seleção da Argentina. Aliás, do Brasil, colocando a bola para a linha lateral. É bola para a seleção da Argentina pelo setor canhoto defensivo. 0-0 o placar do jogo. Você acompanhando tudo no futebol. O show do Timaço da Vale FM. Amaraltinse do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Tem bola para a seleção da Argentina pela canhota. Vem aqui a Cunha para fazer a cobrança do lateral. 0-0 o placar do jogo. Mandou na frente agora com Macalice. Tentou fazer o passe. Recupera a bola para a seleção do Brasil ali. O Emerson Royal mais atrás agora. Magalhães com o André. De novo Magalhães. O Nino tá aberto lá pelo outro lado. A bola vem para a seleção do Brasil com Augusto. Domina a bola. Mais atrás de novo ali com Magalhães. O André aqui pelo setor direito esperando a bola. Seleção do Brasil vai tocando a bola no seu campo, tentando atrair a Argentina para ganhar espaço. O Nino recebe a bola pela direita agora. Vem o zagueiro do time do Fluminense da seleção do Brasil. Toca a bola com Bruno Guimarães no segundo central do gramado. Vai virar o jogo. Pegou mal nela. Melhor pro Molina. Fica com a bola para a seleção da Argentina com o Depou. De novo agora com o Molina. Lo Celso orienta. Ele volta o jogo. A bola vem mais atrás agora. Chega pelo meio campo. Agora vai tocando bem a seleção da Argentina. Envolveu a seleção do Brasil. Olha a bola pro Julián Álvares. Recebeu. Dominou. Fez o giro. Tá na grande área. Vai mandar pro gol. Rolou atrás. Messi em cima da marcação. Melhor pro Brasil, não. Melhor pra Argentina. Vem tocando, bola pro Messi. Agora dominou, passou a bola pelo meio, pediu de volta. Bola pela ponta, cruzamento. O corte foi feito. Escanteio pra Argentina, hein, João Filho? O Acunha fez o cruzamento. O corte do Emerson Royal. É linha de fundo. É escanteio para a seleção argentina. Vamos ver quem cobra. É Lo Celso, eu acho que tá vindo aqui pro outro lado para fazer a cobrança, João Filho. É o Lo Celso, sim. É, Lo Celso vem pra bola para fazer a cobrança. Jogador do Tottenham. É, jogador do Tottenham, vem para fazer a cobrança. Dias que deu favorece a seleção da Argentina. 0-0 o placar do jogo. Você acompanhando no futebol do Timaço da Vale FM. Autorizou a da partida, vem para a bola, partiu, levantou. Bola vem para a marca do penal, toque de cabeça, o gol! Gol! Otamendi subiu o zagueirão da Argentina, testou, bola no canto, não deu pro Alisson. A Argentina sai na frente. Eram passados 17 do segundo tempo de partida. Otamendi marca. 1 para a seleção da Argentina. 0 para a seleção do Brasil, hein, João Filho? Ele marca muitos gols do Benfica de Portugal, clube que defende no futebol europeu. Cruzamento do Lo Celso, escanteio muito bem cobrado. Cabeçada do Nicolas Otamendi. Alisson até que tentou ir na bola, mas aí ela já estava na rede, balançando. O placar mudou no estádio do Maracanã. É gol da Argentina. Otamendi, zagueiro. 1 para a Argentina, 0 para o Brasil. A confusão agora é no meio do torcedor do Brasil. Agora aqui na torcida do Brasil, a nossa esquerda aqui. É porque começaram o grito. Ei, Diniz, vai para aquele lugar. Ei, Diniz, vai para aquele lugar. Tô dizendo para você que a paciência do torcedor brasileiro já era, João Filho, já era com a seleção brasileira. Lá vem descendo o André, agora vira o jogo, buscando o Rafinha pela ponta. Tentou botar no chão, pediu pênalti. Ainda Rafinha faz o giro, pintou cruzamento. Gol. Martínez fez a defesa. Pintou gol na Sul-Americana, é isso, João Filho? Gol nas eliminatórias, é gol lá no Peru. O time da casa, a seleção da casa faz 1-0 com Yotun Delta Sar.
Yotun marcou então para a seleção peruana. A informação do João Filho acompanhando a rodada das eliminatórias sul-americanas. O tempo fechou ali, viu? Galera, brasileiro com brasileiro, será com argentino? Não deu para ver aqui. Mas o tempo tá fechado ali nos camarotes aqui do Maracanã, que pertinho de onde nós estamos aqui. Galera, todo mundo tirando os olhos do gramado para olhar o que está acontecendo na arquibancada. Olha para favorece. Seleção brasileira está ficando na 6ª posição, se persistir esse resultado. 6º colocado com 7 pontos. 68.138 público total. 19.989.700 reais a renda do jogo, João Filho. Nossa. 19 milhões. 68.138 pagantes. Mudou a Argentina. Saiu o Acunha. Saiu o lateral esquerdo, Marcos Acunha. Marcos Acunha deixou o campo de jogo. Entrou também lateral esquerdo, Tagliafico. Tagliafico entrou, mudança na seleção argentina. Tagliafico, né? Tagliafico, exatamente. Lateral esquerdo, Tagliafico. Tá no, meu amigo. Tá camisa número 3. Entrou no lugar do Acunha. Aliás, todo mundo esperava ele titular do jogo. Não Acunha. Foi uma das alterações, pelo menos, que fez aí o Scaloni na escalação da seleção da Argentina. O Nicolas Tagliafico. Tagliafico em campo, camisa número 3 da seleção. Joga no Lyon da França. Tem falta, joga no futebol francês. Olha para a seleção da Argentina. Lo Celso tá ali para fazer a cobrança da falta. Vence a Argentina pelo placar de 1-0. O Messi tá do lado dele ali. Ele levantou o braço, tem jogada ensaiada da seleção da Argentina. Partiu para a bola, levantou. Bola vem pro meio na segunda trave. O corte do Brasil, escanteio, hein, João Filho? Meu amigo, o negócio o caldo tá engrossando, mas é com gosto. Novamente estava ali o Otamendi para tentar um novo toque de cabeça. O Brasil defendeu, cortou a bola pela linha de fundo com o Rafinha. É escanteio, vai o Lo Celso na bola. Lo Celso vem pra bola para fazer a cobrança. Vem pra bola para fazer a cobrança, Lo Celso. 1-0 vence a seleção da Argentina contra a seleção brasileira. Ih, rapaz, nós vamos perdendo a invencibilidade, João Filho. Vem pra bola, Lo Celso, autorizado, partiu, bola vem curtinha agora. A Argentina tenta escutar o espaço. Bola pro Depou, recebeu na intermediária, tentou levantamento. Chega a seleção do Brasil, recupera a bola agora. Ih, adiantou demais. Aí veio o Depou, deu um bicão nela. Ela saiu pelo outro lado, é lateral que favorece a seleção brasileira. Meu amigo, tá ficando difícil. Ancelotti tem que vir, porque com o Diniz tá ficando difícil, né, João Filho? Com os resultados, pressão em cima do treinador do Fluminense da seleção brasileira. Resta saber se o Ancelotti vai aceitar pegar esse abacaxi, viu? Meu amigo, tá complicado trabalhar a seleção brasileira, tá muito complicado. Essa entre-safra do Brasil não é das melhores e ainda, meu amigo... A Argentina está assumindo a liderança, está indo a 15 pontos. Pois é, está voltando para a liderança. Voltando para a liderança. Começou a rodada na liderança, vai terminar na liderança. Só resultados momentâneos enquanto um não termina, outro não começa, né? Mas tomara que mude, que o Brasil mude essa história aí. Lá vem a seleção brasileira. Bola vem com o Zagueirão Nino. Vem carregando o Brasil para o campo ofensivo. Ele ainda com a bola, abriu jogada pelo centro, pela ponta. Boa bola com o Emerson. Aí não pode. Não é nem handball. Aí não pode, né, João Filho? Oh, meu Deus do céu. Eita, pai. 15 da Argentina. Vai entrar na seleção da Argentina. Camisa número 15. Já dá uma olhadinha aqui na minha. Vamos já confirmar quem vai entrar. 15 na seleção da Argentina. Porque minha relação tá tão difícil aqui de ter acesso a ela, mas eu vou abrir agora a seleção da Argentina, número 15. Também não chegou para mim ainda aqui. Número 15 é o Ivan Gonzalez. Então são duas alterações. 15. O Gonzalez vai pro jogo. O 5 também, que é o Paredes. Gonzalez e Paredes. 15 Gonzalez e o 5 Paredes. Certo, vamos lá. Gonzalez, cadê? Serão duas alterações na seleção da Argentina. Nicolas Gonzalez, que é atacante da Fiorentina da Itália. Nicolas Gonzalez é atacante, joga no futebol italiano, na equipe da Fiorentina. O camisa número 5, o Paredes. Vamos buscar aqui o Paredes.
É o Leandro Paredes, jogador de meio campo, joga no futebol italiano, joga na Roma, na Itália. 2 jogadores que atuam na Quem Itália. tá saindo? Lo Celso, 16. O Lo Celso vai saindo. Deixa eu ver quem Enzo tá indo embora. O Enzo Fernandes também. Enzo e Lo Celso. Enzo Fernandes, camisa 16, que é jogador do Chelsea, da Inglaterra. E o Lo Celso O Brasil também vai mudar. Hendrick, eu vi o Hendrick aqui ser chamado pelo Fernando Diniz. Portanto, 18, camisa 18 da seleção brasileira, já tá ali no banco. Portanto, as 2 Camisa alterações 18. confirmadas. O Lo Celso foi. O Joelinton também vai para o jogo no Brasil. O Joelinton, que joga também no futebol da Inglaterra, na equipe do Newcastle, vai entrar juntamente com o Hendrick. As 2 alterações da Argentina. O Paredes entrou e também O Gonzalez. o Gonzalez. O Paredes entrou no lugar do Enzo Fernandes e o atacante Nicolas Gonzalez no lugar do Lo Celso. E lá vem a seleção do Brasil, vem descendo a bola pela ponta. Lá vem o Royal, bola agora com o Rafinha. Ele toca a bola pelo meio, agora a seleção do Brasil tenta ali com o Bruno Guimarães, pisa nela, domina para a seleção do Brasil, faz o giro, fiz essa opção, já toca mais atrás agora. Lá vai virando o jogo, o André abre jogada buscando pelo setor canhoto, o Brasil com Augusto. Bola agora para o Martinelli, tenta o Martinelli, puxa pelo meio, larga a bola mais atrás agora e o Brasil fica sem conseguir chegar. Que bola é essa? Que coisa, rapaz. Foi o Guimarães, foi isso? Foi o Bruno Guimarães. Ele Minha tem. Nossa Senhora. Ele tem esse costume. Rafinha vai embora. O Rafinha vai embora, deve ser pro lugar do Hendrick, né? E o Gabriel Magalhães também. Gabriel É Magalhães. isso, João Filho? Vamos tentar aqui. Tá saindo o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães foi embora. O Rafinha saiu. Entrou o Hendrick. Hendrick, camisa 21, tá no jogo. O Rafinha, 11, foi embora. E o Gabriel Magalhães vai sair. Vai entrar o Joelinton, camisa 18. Joelinton, 18, que é um tanque de guerra. Como é grandão esse Joelinton. Gabriel Magalhães, zagueiro. O Diniz está abrindo a seleção, viu, Danto? Que o Joelinton é jogador de meio campo. Gosta de chegar no ataque. Ele tá fazendo o recuo do André para jogar na zaga com o Nino, né? Eles jogam juntos no Fluminense. Se conhece, ele bota né? ali para jogar. E o Hendrick. Lá vem o Brasil. Lá vem agora tentando. O Rodrigo vem para cima. Bateu cruzado. A bola vai passando. Vai direto para a linha de fundo. É só tiro de meta na chegada da seleção brasileira. O Brasil espera agora com o Hendrick. Mais velocidade, com o Joelinton, mais força. Para um Brasil que está meio apagado no campo ofensivo. O Brasil quer ir para cima da seleção da Argentina. 1-0 é o placar do jogo. Futebol do Timaço da Vale FM, em nome de Cariri, da sorte é daqui, é do Cariri. Postos 3R, petróleo, combustível de qualidade e preço baixo de verdade para você. Futebol do Timaço, em nome de Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários, o seu negócio está na Magno Pedro. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado do Ceará, disse Diniz Supermercados. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Joates, brindes personalizados e produtos Andeb feitos com amor. E Atacadão, Judevaras, a Bombonieri do Cariri. Lá vem o Brasil, bola com o Nino, recebe Nino, Rodrigo tá aberto pela direita, Nino carrega a bola, Joelinton pede pelo meio, recebe Joelinton agora, bola curtinha, Bruno Guimarães com ela, pisa nela, vira o jogo, Nino pede pela direita, recebe o Nino, vem descendo, ele ainda com a bola aberta de novo, o Brasil vai tocando, olha onde é que tá o André, empurra o Augusto lá pro campo ofensivo, ele vai pra marcação, dominou a bola, Martinelli partiu, levantou a bola pra cima da trave e vai passando, é bola pra seleção do Brasil, saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta, hein, João Filho? Na chegada, o cruzamento, quem tentava ali era o Emerson Royal. O Rodrigo chegou também, mas a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a Argentina, que segue vencendo por 1-0. Tá duro para a seleção brasileira. Jogo não tá fácil para a seleção do Brasil. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas, eu disse Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, eu disse só Fumê Service. Casa como a casa é sua. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Panebom, Ponosse, massa para Passeio Tasquinha. Olha a bola para a seleção do Brasil, vem de novo Nino.
Nino. Bola curtinha com o Royal, de novo pro Nino. Já vai mudar de novo a seleção da Argentina. Tem mais jogador ali se dirigindo pro banco para tocar de camisa. Lá vem bola com Augusto. Bola pro Martinelli agora. Recebe também o combate. Mais atrás com o Bruno Guimarães. Organiza a casa. Vem no círculo central. Passa a bola pro Joelinton. Recebeu. Vem descendo. Vira o jogo. Royal. Rodrigo tá aberto. A bola vem para ele. Recebeu o Rodrigo pelo ponta direita. Vai para cima da marcação. São dois argentinos. Ele volta um pouco o lance. Bola agora pro Guimarães. Se livrou bem. Vai descendo, fazendo fila. Passou bola pro Hendrick. Bateu em cima da pressão. Tira a seleção da Argentina. Tira dali. Bola vem pro Messi agora. Ele protege. Sofre a falta. Pediu falta. A arbitragem parou para marcar falta para a seleção da Argentina. Lá pela direita no campo defensivo. Novo Rio Veículos. Aproveita as ofertas de Black Friday. Tem carro com emplacamento total grátis para você lá na Novo Rio Veículos. É o Di Maria que levantou por aí? Acho que é o Di Maria. É Di isso Maria mesmo. vai pro jogo. Angel Di Maria, a próxima atração. Tem outro também ali que não deu para ver o número ainda daqui. Tá conversando ali com o banco de reservas. Camisa 22. Lautaro Martinez, atacante Lautaro Martinez também. Que também estava na dúvida, né? Se seria titular ou não. Lautaro Martinez, então, número 22, o Di Maria 11, né? Se eu não estou enganado. Exatamente, dois jogadores de frente, né? O Di Maria, o meia, cai pelas pontas, o meia atacante, o meia ofensivo e o Lautaro Martinez, que é atacante de fato. E assim a Argentina conclui as suas alterações no jogo, né? Com a entrada do Di Maria e também do Lautaro Martinez. O Brasil vai mudar também. Vai mudar já a seleção brasileira. Vai mudar a seleção do Brasil. Vem mais duas alterações também no Brasil. Seleção brasileira. Vem para mais duas alterações. Rafael Veiga. Vem Rafael Veiga. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar nesse outro, não. Mas Rafael Veiga, o outro não deu para ver. Vamos deixar confirmar aqui. A Argentina me parece que o goleiro Dibu Martinez caiu ali, está recebendo atendimento. O jogo está parado, a Argentina vence 1-0, daqui a pouco tem as alterações. Bremer mesmo, 16 ali, que tá no... Não sei se eu tô vendo 16 ou tô vendo 15 ali. Não, é o Douglas Luiz. Douglas Luiz, volante. É volante, o Douglas Luiz vai pro jogo. E o Rafael Veiga, meia de ligação, camisa de número 20. O Messi vai embora, viu? O Messi vai sair. Me parece que para a entrada do Di Maria. E vai sair também o Julián Álvares. Julián Álvares, atacante. No lugar dele entra o Lautaro Martinez. E Lionel Messi deixa o campo de jogo para a entrada do Di Maria. Vai se despedindo dos gramados brasileiros, né? Provavelmente, né? Pode pintar aí de repente um amistoso, alguma coisa assim e tal, né? Do Inter Miami ou da seleção da Argentina com a seleção brasileira. Tá muito preocupado não, né, Delson? Tá não. Com certeza não. Vai saindo o Messi, dos maiores jogadores que o futebol já viu, mas que hoje passou em branco, fez uma partida apagadíssima pela seleção da Argentina aqui contra a seleção brasileira, mas a Argentina está vencendo a seleção do Brasil. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 23 horas e 37 minutos, 11h37 da noite, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM, Ares Motos, Morrivenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 33 minutos passados, etapa final de jogo, 33 minutos passados, Cariri da sorte, é nossa daqui, premiação sai para a região do Cariri, informando, placar das eliminatórias sul-americanas, 0 para a seleção do Brasil, 0 também para a seleção da Argentina. Série A do Brasileirão, amanhã tem jogo atrasado, tem Fluminense e São Paulo pela 32ª rodada, a informação para Casa Com. 99,9 No comando do futebol, show Mudou. do timaço da Vale FM. Mudou aonde, João Filho? Confirmando as alterações da seleção brasileira, deixaram o campo de jogo Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli, entraram Douglas Luiz e Rafael Veiga. Certo, então saiu o Gabriel Martinelli e o Rodrigo, não é isso? Gabriel Martinelli e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, né? Eu botei Rodrigo aqui, então pensava que foi o Bruno. Então o Rodrigo está em campo.
Olha a seleção brasileira, lá vem o Emerson Royal tentando fazer a jogada ali para a seleção do Brasil. Volta o lance, bola com o Hendrick, tenta fugir da marcação, protegeu, faz o giro, o Hendrick pela seleção do Brasil. Bola para Augusto agora, recua um pouco mais o lance, bola com o zagueirão, com o Nino. Nino agora pela direita, abre jogada, vem Douglas, pisa nela. Na verdade não é o Douglas não, quem tá é o Rafael Veiga. Bola agora pelo meio, tentou por ali o Rodrigo, perdeu a bola para a seleção da Argentina, que aí não tem a menor pressa. Aí o Rafael Veiga vem, faz a falta. A arbitragem parou para dar falta para a seleção da Argentina no seu campo defensivo. Futebol do Timaço da Vale FM, no do Motel Imperial, organização do nosso amigo André Lemos, Solados do Ribamar. São os famosos, conhecidos Solados do Ribamar, Graxa Veículos, multimarcas para você. Gênesis Solar, se você está cansado de pagar um absurdo em conta de energia, instala já a geração de energia solar na sua casa. Dourados Semijoias e Kit Joias, para você ganhar dinheiro no mês do Black Friday. Na Dourados tem 50% de desconto para você. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sobra. Escolha qualidade com Alfa Vidros Vidraçaria. Glamodas no Crato do Mandacaru Center. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando para você. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Centro Universitário Leão, São Paulo e Leão, sua primeira opção. Baleia, porque o melhor hambúrguer pelo preço da cidade. Vai saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Olha a Argentina, vem chegando por ali. Lautaro Martino tentou fazer a passagem, corta a seleção do Brasil. Ela volta na batida ali do McAllister. Bate no jogador da Argentina. E facilita a vida do Alisson, hein, meu caro João Filho? Facilitou a batida do McAllister, defesa tranquila do goleiro do Brasil. O Brasil vai tentar pelo menos a marcação do gol do empate, e por enquanto tá dando a Argentina 1-0. E o Joelinton expulso. Expulso o Joelinton. Eu não sei se você lembra, eu comentei que o Diniz não colocaria os jogadores mais jovens. Eu achava que ele não colocaria o Hendrick e tal para jogar, por causa da pilha dos argentinos, jogadores sem ter essa tarimba toda. Aí tá aí o Joelinton, jogador novo, seleção brasileira, entra no jogo, aí tá um clima pesado, clima quente. Aí primeiro lance dele ali na disputa de bola, deixou o cotovelo, foi que ele ganhou, João Filho. O convite para tomar banho mais cedo. Está expulso o Joelinton, que joga também, Delton, na Premier League. É jogador do Newcastle da Inglaterra, o Joelinton. Aqui no Brasil, começou sua carreira no Sport Recife. Acabou ganhando projeção, foi para a Europa muito cedo. E aí o Depou conseguiu o que queria, né? Expulsou um jogador do Brasil. Expulsão justa, né? Expulsão justa. Vamos pro jogo, Brasil com Quem um a é menos. Quem tá caído, João Filho? Agora eu quero lhe fazer a pergunta-chave. Quem tá caído, João? Rodrigo Depou. Rapaz, Depou foi quem ganhou esse jogo. Foi sim. Impressionante o que esse Depou fez no jogo, João Filho. Ele pilhou a seleção brasileira, o Depou. Provocou cartões dos jogadores brasileiros. Mandou no jogo e olha só, tirou o Joelinton da partida. É onde eu falo, essa catimba argentina, né? Essa catimba argentina, né? Brasileiro, né? Não sabe, enfim, lidar com essa catimba. Claro que a gente ganhou muitos jogos deles, mas a nossa seleção, ela é muito jovem ainda, muito verde para fazer jogos contra a seleção da Argentina. A gente vê comentei a que você me difícil, pegou no né? intervalo. Acho que tem uma galera jovem aí que eu não sei se entra bem no jogo, tem que tomar muito cuidado. Pilhado, tá aí o Joelinton, passou pouco tempo em campo. Vai mais cedo para os vestiários, né, João Filho? Vai mais cedo, sim. Vai mais cedo para os vestiários. Porque se pintou o cartão, João Filho? Madeireira Beira Rio da informação. Tá expulso o Joelinton. O Brasil vai terminar com 10 em campo. O que tava ruim ficou pior, meu amigo. Ficou pior para a seleção brasileira. O Brasil com 10 em campo agora. Aí você imagina, se tá ruim, imagina pro torcedor que pagou o ingresso. Eu não sei nem quanto foi o ingresso aí, o mais caro, o mais barato. Aí variou muito. Para acompanhar. Pra... de 100, teve de 300, teve de 700. O cara pagar R$300 para ver isso, Delton? É difícil. Agora, João Filho, o estádio, eu comentei no começo da transmissão que a gente tinha um estádio que não estava lotado. Depois o estádio lotou. Ficou completamente 68.138 pessoas. Será que abriram os portões? De 69. Não, de 69 mil. Não, a informação é que já tinham vendido quase todos os ingressos no último sábado.
tinha uma carga de ingressos que estava guardada ou reservada para a Argentina, que não veio, e aí eles liberaram para o torcedor brasileiro de última hora. Então por isso que não havia expectativa, pelo menos não havia informação se o estádio estaria lotado. Mas a verdade é que lotou o Maracanã. Só que agora muita gente já está deixando o Maracanã, porque muita gente não acredita mais no Brasil agora. Seleção que está perdendo e o Brasil ainda com um a menos, né? E o Olha a bola. último atleta do Brasil a ser expulso em jogos oficiais está em campo também, Delton Sá. Emerson Royal, no empate por 1-1 com a seleção do Equador em 27 de janeiro de 2022, ele acabou recebendo cartão vermelho. De lá para cá, ninguém tinha sido expulso. Acabou sendo quebrado aí com o Joelinton. Pois é, Joelinton expulso pelo Brasil. O jogo segue. Olha a bola para a seleção do Brasil, Nino. Conseguiu botar na frente. Tentou por ali o Rafael Veiga. Falta nele, é falta para a seleção do Brasil. Pela direita no campo ofensivo, é bola para a seleção do Brasil. 1-0 é o placar do jogo. O Brasil está reduzido a 10 homens em campo. O Brasil com menos 1 no jogo. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Centro universitário, Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Mota Peças Padre Cícero, tudo para sua moto. Tem Black Friday para você na Fox. Os melhores aparelhos com as melhores condições e os menores preços. O governo do estado do Ceará cuidando das pessoas, cuidar das pessoas e avançar o Ceará. ESC pré-vestibular, vem a seleção do Brasil. Rafael Veiga levantou, chega a Argentina cortando. Vem a bola sobrando ali, tenta a seleção da Argentina com Di Maria. Vem a marcação, pressão, bola vai saindo pela linha lateral, Manuel que favorece a seleção do Brasil. Não, a arbitragem está dando bola que favorece a seleção da Argentina, hein, João Filho? Acabou confirmando o arremesso manual para a Argentina. Arremesso manual para a Argentina. O Hendrick reclamou, mas está marcado, né? A Argentina vence 1-0, está reassumindo a liderança das eliminatórias. Tu sabe quem o Di Maria me lembra, João Filho? Quem, Delton? Serginho, que jogou no Icasa, que jogou Serginho. Magro, né? Você fala a questão física, né? Exato, né? O futebol não. Muito bem. Mas o futebol também não fica muito distante, não, viu? Tá bom. Se o Serginho tivesse tido a opção de jogar no Real Madrid, tinha feito história, viu? Difícil era ele chegar lá, viu? Por aqui. É porque nunca viram ele jogando por aqui. Se tivessem visto, ele tinha ido bater por lá, viu? É verdade. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos para você na Churrascaria Mão de Vaca, em Gazeiras Construções, tudo para sobra, pelo menor preço, lá em Gazeiras Construções, pane bom, pó nosso e massa para pastel Tasquinha. Novo Rio Veículos, ofertas incríveis para você aproveitar, ofertas de Black Friday na Novo Rio. Casa com a casa sua, só Fumê Service, revestimento Fumê para casas e prédios, na rua José Marrocos, número 408. Também em nome de Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Cariri da Sorte. É nosso, é daqui, é do Cariri. Olha a falta, favorece a seleção da Argentina pelo setor canhoto. Tá ajeitando ali para fazer a cobrança, demora. O jogador da Argentina continua caído, o jogo tá parado. 42 pelo meu cronômetro, 42 desse segundo tempo de partida. 1-0 é o placar do jogo, vai vencendo a seleção da Argentina, vai permanecendo na liderança das eliminatórias sul-americanas. João Filho, o Brasil vai ficando em que posição, João Filho? O Brasil na tabela de classificação, cadê o Brasil? É o 6º com 7 pontos. Ou seja, tá ficando por enquanto na última vaga direto para a Copa do Mundo, né? Que coisa, que coisa, tá impedido nessa bola aí, não? Tava impedido o jogador da Argentina. Marcado impedimento do Di Maria. Lá é falta para a seleção do Brasil. É bola para a seleção brasileira. Lá vem o Brasil. Bola vem no meio campo agora. Vem tentando, entra que vem buscar no jogo. Perde bola. Ele trabalha para a seleção do Brasil. Abre jogada buscando o Rafael Veiga. Ele pisa na bola, trabalha a bola. Volta a bola. Bola agora com o Nino. Do Nino agora para o André. Recebe o André, vem descendo. Pisa na bola. Volta o jogo para o Nino pelo setor direito. Defensivo da seleção do Brasil. Tá sem muita opção a seleção brasileira. Gira de um lado para o outro com menos 1. Lá vem tentando a seleção do Brasil com Douglas. Pediu o Rafael Veiga. Bola vem para ele. Recebe o Rafael Veiga. Tenta fugir da marcação. Volta de novo o lance. Douglas com ela. Recebe para a seleção do Brasil. Curtinha com o Nino. Do Nino agora para o André. Recebe o André, o Augusto. Tá ali pelo meio. Ele prefere jogar a bola lá na ponta. Para o Rodrigo. Puxou para o meio. Vem
carrega na bola, fez fila, desce bola, faz o giro de novo, tá sem opção para a seleção do Brasil. Hendrick pede na frente, mas tá marcado. Ele volta o jogo com o Nino, do Nino de lado agora com o Douglas, vai virar o jogo, bate na marcação, recupera a seleção da Argentina. Vem o Douglas, tentou recuperar para o Brasil, de novo com a Argentina, ela volta para o Douglas, recebeu a bola, vem pelo meio, vira o jogo, boa bola para o Brasil lá pela ponta. A seleção brasileira tenta furar o bloqueio da seleção da Argentina, bola volta mais um pouquinho agora, vem ali com o André, pisa nela, trabalha para a seleção do Brasil, abre jogada com o Nino, vem pela setor direito da seleção do Brasil, bola para a direita com o Rafael Veiga, na canhota partiu, levantou, bola fechada, veio o Martínez para fazer a defesa em João Filho. Cruzamento do Rafael Veiga, mas saiu bem o Dibu Martínez, defendeu, agora vai ganhar mais um tempinho ali, a Argentina vence 1-0. É placar de 1-0 para a seleção da Argentina. Aqui no Maracanã, o público começa a deixar o Maracanã triste com o que veio, com a derrota da seleção brasileira. O torcedor começa a deixar o Maracanã frustrado, decepcionado com a seleção do Brasil. Agora esperar como será a seleção para o ano que vem. Se será o Diniz, se vão mudar o treinador, se vai vir mesmo homem ou não. Quem vai estar no comando da seleção brasileira? Sinal eletrônico do Timaço da Vale FM, galera. 45, tempo regulamentar esgotado, 45. O Arthur disse que nós vamos até os 51, deu 6 minutos, serão acrescidos no tempo do jogo. Lá vem bola para a seleção do Brasil. Vem tentando a seleção brasileira, bola vem lá com Augusto lá pelo setor canhoto. Ele tenta a jogada para a seleção do Brasil, saiu é lateral para a seleção brasileira. Ele vem para fazer a cobrança, os jogadores do Brasil se oferecem. Bola curtinha agora para o André, recebe pela intermediária, canhota para a seleção do Brasil. Pisa na bola, trabalha pelo setor canhoto, marcada a distância, inverte a jogada agora para o Nino. Recebe o zagueiro do Brasil no círculo central do gramado, vem tentando para o campo ofensivo, pisa na bola, devolve bola para o André lá pelo setor canhoto. O Brasil gira a bola de um lado para o outro, tentando encontrar uma brecha. Olha a jogada agora, vem tentando o Brasil, tentava o Rodrigo de novo, perde a bola, recupera a seleção da Argentina, sofreu falta, o mandando seguir o jogo. Lá vem bola enfiada, mas estava marcado o impedimento, não deixou a bola fácil para a seleção do Brasil. Alisson com Nino, dele bola para o meu campo agora. Lá vem descendo a seleção do Brasil, carrega a bola o Douglas, estica a bola em profundidade, agora tentava o Hendrick que cortou a seleção da Argentina. Lautaro Martínez pede a falta, sofre a falta do Douglas, parou a arbitragem, marcou falta para a seleção da Argentina na intermediária. 1-0 é o placar do jogo. Futebol do Timaço da Vale FM. O apoio é do Cariri da Sorte. Toda semana tem um festival de prêmios para você. Cariri da Sorte é nosso, é daqui, é do Cariri. Poços 3R Petróleo, combustível de qualidade e preço baixo de verdade para você. É nos Poços 3R Petróleo. Sassafitas, olha a Argentina, vem chegando, dominou, Di Maria fez fila, carrega a bola para a Argentina, com McAllister, bateu em cima da marcação. Ela volta agora, Tagliafico, de novo na jogada, recebe pelo setor canhoto da seleção argentina, passa a bola, pediu de volta, na tabelinha, Tagliafico tentava de novo, cortou a seleção do Brasil, complementa o Nino, aí a arbitragem parou para dar falta de ataque em João Filho. Falta de ataque em favor da seleção brasileira, que a se confirmar esta derrota, serão 3 derrotas seguidas e há 4 jogos que a seleção não sabe o que é vencer nas eliminatórias. Eu acho que faz tempo que isso não acontece na história da seleção brasileira, viu, João Filho? Ou acho que nunca aconteceu, viu? 3 derrotas seguidas em eliminatórias, João Filho, eu não sei se isso já aconteceu, não fiz nenhuma pesquisa, mas acho que é a primeira vez. Então, pela primeira vez o Brasil sofre 3 derrotas seguidas em jogos de eliminatórias sul-americanas, né? Digamos assim, é um número negativo na história da seleção brasileira. Que coisa, João Filho. Difícil demais. O Joeliton Delton Sá, ele conseguiu permanecer em campo exatos 9 minutos e 24 segundos até ser expulso pelo chileno Piero Mazza. Rapaz, que pena. Produtos Ambev feitos com amor. E Atacadão, Judebaras, a Bomboniere do Cariri. Joates, brindes personalizados para você na rua José Marco, aliás, Rua das Flores, 465 em Juazeiro do Norte. Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda Zero com as melhores vantagens? Vai para Ares Motos. Diniz Supermercados, porque no Diniz é super econômico. No Diniz Supermercados tem ofertas de montão para você no Black Friday da Diniz, do Diniz
e supermercados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários para você na Magno Pedro. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, disse Perboni Brasil. Sassafitas, tudo para fabricantes e calçados na Sassafitas, na Rua São Paulo. Postos 3R, petróleo, combustível de qualidade e preço baixo para você. Cariri da sorte é nosso, é daqui. O torcedor brasileiro começa a gritar olé, conforme a Argentina vai tocando bola. Olha a bola para a seleção da Argentina agora. Galera, vaiando a seleção brasileira. Bola atrás agora. Vira o jogo por ali. O camisa número 13, o Romero. Otamendi Romero, bola agora vem no meio, corta a seleção do Brasil. Augusto recupera, tenta jogar lá pela ponta. Ela vai passando, cortou de novo a seleção da Argentina. Parou a arbitragem para marcar falta lá pelo setor canhoto. É falta para a seleção do Brasil. E atenção, galera, sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando. Estamos chegando na marca dos 50 minutos. 50 minutos deste segundo tempo de partida. Minuto final de jogo. É o último, provavelmente o último lance para o Brasil no campo ofensivo. Vem para a bola a seleção brasileira. Foi levantada a bola para a segunda trave. Chega tirando a seleção da Argentina. O Brasil insiste. Bola vem pela direita, pintou o cruzamento, levantamento para o meio, tirou de novo a seleção da Argentina. O Brasil vem de novo, vai mandar a sapata dali, bateu! 2 tempos para a defesa do goleiro argentino, João Filho. Bateu pro gol, facilitou a vida do Dibu Martínez, né? Defendeu em 2 tempos, o Hendrick até chegou, o chute foi do Douglas Luiz. Tá acabando o jogo e a seleção brasileira vai sendo derrotada mais uma vez. Rapaz, que pena, seleção brasileira, que pena, Brasil. Torcedor brasileiro chateado, triste com o que aconteceu. Estava todo mundo achando que talvez o Maracanã não lotasse devido aos 2 resultados negativos. Torcedor veio para ajudar a seleção brasileira, acreditou no Brasil contra a seleção da Argentina. E infelizmente a seleção brasileira, mais um fiasco em campo, mais um jogo realmente muito ruim da seleção do Brasil. Olha o Lautaro Martínez, tentou surpreender, o Alisson voltou a tempo para o gol. Tentou surpreender. Pelo meu terminou, 51 pelo meu. O Arthur vai terminar a partida. O Scaloni aqui levanta o braço, fim de papo. E o Scaloni sai correndo para os vestiários. Treinador da seleção da Argentina termina, já corre imediatamente para os vestiários. Os jogadores da Argentina se cumprimentam ali, torcida da Argentina se manifesta, faz a festa aqui no Maracanã, o torcedor da Argentina. E obviamente o torcedor brasileiro vai saindo de campo triste. Os jogadores da Argentina vão lá para onde está a sua torcida, vão lá para fazer a festa. Depois de tudo que aconteceu hoje aqui, né? Merecido ali para os argentinos. Agora aquela festa entre torcedores e jogadores da seleção da Argentina. Jogadores da Argentina vão lá para poder festejar com os seus torcedores que estão aqui no Maracanã. Após essa vitória pelo placar de 1-0, gol do Otamendi, zagueiro, nesse segundo tempo de partida. Festa dos argentinos. A Argentina continua na liderança das eliminatórias sul-americanas, hein, João Filho? Você falava com relação à sequência de resultados negativos, já aconteceu, só que há 22 anos atrás, Delton, em 2001, quando a seleção brasileira teve uma série de 4 derrotas seguidas, conheceu hoje a sua 3ª derrota seguida nas eliminatórias, acabou sendo derrotada pela Argentina, que reassume a liderança, chega a 15 pontos na tabela de classificação. João Filho, 2001, é isso, João Filho? 2001, há exatos 22 anos atrás. 4 derrotas pelas eliminatórias do Brasil? A informação que eu consegui colher aqui que a sequência de resultados negativos não acontecia há 22 anos. Não especificou competições. Então, beleza. Não especificou competições, só que isso... Me refiro a eliminatórias, né? Me refiro a jogos de eliminatórias. Né? O Brasil não conseguiu vencer, vou ser derrotado em 3 partidas consecutivas em jogos de eliminatórias sul-americanas. Era isso que eu me referi. Em relação a o Brasil ter passado de sequência de jogos, né, sem vencer, obviamente isso já aconteceu. Em alguns momentos o Brasil passou um período sem conseguir vencer alguns jogos. Mas seguidos mesmo, não acontecia desde 2001. É um tempão já, né, João Filho? E justamente em 2002 que o Brasil ganhou a Copa, né?
O Brasil ganhou a última Copa do Mundo conquistada pela seleção brasileira foi em 2002, né? 2001 teve Copa das Confederações. E até o Filipão foi contestado, alguns resultados negativos aconteceram, eu acredito que sinceramente foi na era Filipão, né? Até porque 2002 ele era o treinador até questionaram a convocação do Romário, aquela história toda. Exatamente, né? Ele disse que não levaria o Romário, não levou o Romário. Lembra alguma coisa assim. Sim. A memória não é das melhores, mas lembro de algo assim. Bom, os jogadores da Argentina estão voltando depois de festejarem com o seu torcedor aqui no Maracanã. Vitória diante da seleção brasileira. 1 para a seleção da Argentina. Otamendi, o zagueirão, foi quem marcou 0 para a seleção brasileira. Tá aí, cumprimos a nossa missão, mas infelizmente estamos voltando com a derrota com a seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil segue numa situação bem complicada na competição, na fase eliminatória para a Copa do Mundo. Claro que tem muito jogo ainda pela frente, não terminaram nem os jogos de ida, são na verdade 18 jogos, 1/3 dessas partidas foram realizadas até agora, faltam 2/3 de jogos pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil terá um grande tempo agora para se preparar então para o restante da competição ou das eliminatórias. Então a gente espera que o Brasil consiga evoluir, jogar mais bola do que o que vem jogando, porque infelizmente até agora o futebol apresentado pelo Brasil na competição ou nas eliminatórias é muito fraco, muito ruim o futebol do Brasil, meu caro João Filho. Quero agradecer demais a você pela participação, sempre abrilhantando na nossa retaguarda, na cobertura do nosso futebol do Timaço. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, João Filho. Valeu, Delton. Um grande abraço para você, querido. A gente volta a falar de futebol daqui a pouco com a nossa participação no Jornal Nova Manhã. Pois é, quero agradecer a todos que estiveram ligados conosco. Vamos colocando o ponto final no futebol do Timaço da Vale FM. A gente vai descer agora porque vai ter uma zona mista muito quente aqui no Maracanã, com os jogadores do Brasil daqui a pouquinho, com os jogadores deixando os vestiários, seguindo para o ônibus para depois retornarem aos seus clubes, depois das 2 partidas e 2 derrotas seguidas da seleção brasileira. Grande abraço a todos, a gente volta a falar de futebol, 6 da manhã, no Nova Manhã, eu falo de seleção, o João Filho fala também. Teremos depois meio-dia, no Jornal Meio-Dia, às 18 horas, no programa Vale Esporte do Timaço. Grande abraço a todos, até a próxima. Nossa transmissão no canal no YouTube, não esquecendo o teu oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval para você. Hoje teve fechada, mas você já sabe pedir aquela pizza amanhã na Pizzaria Hamburgueria Oval. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, galera. Valeu, então. Tá aí Delton Sá, que trouxe a cobertura completa do jogo da seleção brasileira, que perdeu para a Argentina pelo placar de 1-0. Antes aqui da gente finalizar, eu trago as ofertas de Black Friday da Comercial ZM. Ofertas maravilhosas para você. Tem a motosserra MS 170 por apenas R$ 1.099. A motosserra MS 180 por apenas R$ 1.199 para você. Black Friday Steel é na Comercial ZM. Pulverizador SR 420 por apenas R$ 2.199. Comercial ZM, a sua concessionária Steel na região do Cariri, Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Você continua ligado na Vale FM. Na sequência, a madrugada especial de meia-noite às 4 da manhã. Tchau, pessoal! Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show